desta Copa Sul-Americana, edição de 2005. Time do Inter já perfilado, o Boca Juniors em seguida vem para ficar ao lado do Inter para as duas equipes entrarem juntas em campo. Vamos então ao gramado com o repórter Luciano Calheiros e os destaques, os detalhes das duas equipes para este grande confronto que começa dentro de instantes. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, boa noite, né? Já nesse horário de verão. O Internacional, que hoje não conta com o Gavilã, que cumpre suspensão, foi expulso na última partida contra o Rosário, além do Gavilã, o Márcio Mossoró e o Renteria, que vem sendo utilizados como titulares no Campeonato Brasileiro. Os dois não estão inscritos na Sul-Americana, portanto, outros desfalques para o técnico Muricy Ramalho. Em compensação, o Edinho está voltando e esses jogadores que ficam à disposição para essa partida contra o Boca, permite, né, Muricy, uma utilização, uma variação de esquema, né, conforme a partida. De repente sair de um 4-4-2, voltar para um 3-5-2, porque o Edinho te permite te dar essa condição. Boa noite, né? Boa noite. Conforme o adversário, né, a gente tem uma maneira de jogar mais bem definida, né, ou no 3-5-2 ou no 4-4-2. Hoje a gente vai no 4-4-2 porque o meio campo do Boca é muito forte e a gente tem que condicionar um pouco esse meio campo. O grupo todo estudou bastante o Boca, inclusive a última partida contra o River pelo Campeonato Argentino. Só que hoje o Bilos acabou sendo uma surpresa. Ele está com febre, foi vetado pelo departamento médico. Entra o Cardoso. Muda muito o Boca, na sua opinião, Muricy? Muda, porque sai um homem de controlar jogo, que é o Bilos, e também na bola alta. E entra um velocista, que é o Cardoso. O Cardoso é muito rápido pelo lado esquerdo. E nosso jogador, o Ceará, já está avisado que vai ter trabalho com esse jogador. É legal, obrigado ao técnico Muricy Ramalho. Portanto, do lado do Boca já. Essa é a principal informação, né? O Bilos, que chegou muito aqui, muito comentado, muito destacado. O Bilos, que faz uma excelente temporada pelo Boca, foi contratado junto ao Banfield, jogador que inclusive aí tem uma campanha muito forte na Argentina para que ele seja convocado para a seleção argentina, né? Aliás, uma campanha que ganhou o apoio inclusive do Maradona, porque ele é filho de croatas, né? E já existe inclusive essa possibilidade, aí o convite pelo menos da nacionalização do Bilos na Croácia, e aí permitido que o jogador atuasse na Copa do Mundo. Por isso essa campanha é muito forte para que o jogador seja convocado para a seleção argentina. Isso daí deve acontecer já no amistoso no mês que vem contra a Inglaterra. Enfim, toda essa expectativa. Mas aí o Bilos acabou amanhecendo hoje, né, com uma febre, foi vetado pelo departamento médico. No lugar dele entra o Cardoso que é o artilheiro da equipe, com 2 gols nessa Copa Sul-Americana. Já. Todas as informações então de Internacional e Boca Juniors com o repórter Luciano Calheiros. E aí aquela festa toda programada pela direção do Inter, inclusive com fogos sendo jogados para dentro de campo. Enfim, é o povo colorado esperando realmente que o time possa superar esse adversário difícil e seguir adiante no rumo ao título, né, desta competição, que para o futebol brasileiro ainda é uma conquista inédita. Vamos aproveitar então a presença das duas equipes dentro do gramado aqui do estádio Beira-Rio. Os dois times perfilados, o torcedor do Inter em êxtase realmente, acompanhando, já fazendo uma festa enorme para a chegada do time dentro de campo. Vamos então à confirmação das duas equipes. O Internacional, que no ano passado foi eliminado pelo Boca nas semifinais, entra em campo hoje na abertura desta fase de quartas de final com Klemer número 1, Ceará 13, Edgley 24, Vinícius número 6, Jorge Wagner camisa 8, Edinho tem a 5, Tinga número 7, Perdigão camisa 10 e Ricardinho 21. O ataque de Fernandão 9 e Rafael Sobes número 11. O técnico é Muricy Ramalho. À disposição do Muricy no banco de reservas. Em seguida vamos estar confirmando para você os reservas do Internacional. André o goleiro, ainda Bolívar, Edmilson, Alex, Wellington, Gustavo e Michel. O time do Boca Juniors com o desfalque então do Bilos, um dos grandes destaques do futebol argentino nesta última temporada. Time do Boca Juniors confirmado com Pato Bodanzieri número 1, Calvo número 15, Schiavi 2, Dias número 6 e Krupoviesa número 3. Canha tem a 20, Gago é o número 5, Insua número 10 e Cardoso número 19. O ataque de Palácio número 14 e Palermo o número 9. O time do técnico Alfio Coco Basile, ex-técnico da seleção argentina, que traz ainda a Porto Alegre aqui para o estádio Beira-Rio os seguintes jogadores e que estão relacionados para o jogo: Medran, o goleiro, ainda Morel, Silvestre, Marino, Bilos, Marcelo Delgado e Guillermo Barros Esqueloto. O trio de arbitragem vem do Paraguai para comandar a partida aqui em Porto Alegre. O trio que apita o jogo aqui terá o comando de Carlos Torres. Ele que é o árbitro paraguaio, está ali no centro de campo com os capitães Fernandão e Canha. Os assistentes Ricardo Granci e Amélio Andino. Diga, Luciano. Já estou aqui ao lado do Edgley, porque o Inter treinou muito essa semana a questão das bolas aéreas, né? Que é uma jogada forte do Boca, até o Palermo que cabeceia muito bem. Está preparado para esse tipo de jogada, Edgley?
Olha, a gente assistiu o último jogo deles e eles trabalharam bastante a bola aérea, né? Por isso que a gente treinou bastante aí. A gente espera que a gente possa anular esse ponto forte deles. Você já entrou no Internacional, já enfrentou o Rosário, já disputou um torneio sul-americano, se eu não me engano, pelo São Raimundo. Quer dizer, você já não se assusta tanto, já fica à vontade nesse tipo de competição, né, Edgar? A gente fica um pouco tranquilo, mas a gente tem que manter a mesma dedicação, a mesma força de vontade, para que a gente venha conseguir mais um resultado positivo dentro da nossa casa, para a gente ir para a Argentina mais tranquilo. Tá legal, palavra aí do Edgar, ele que estreou no Internacional, né, já justamente na vitória do Inter sobre o Fortaleza, lá no Castelão. Desde lá permaneceu na equipe, até em função das lesões, né, que tem o técnico Muricy Ramalho. São 2 jogadores, 2 zagueiros entregues ao departamento médico, o Wilson e também o Índio. Muito bem, Batista, daqui ao meu lado vai acompanhar este jogo que já é um grande confronto do futebol sul-americano, tamanha rivalidade que se criou, né, Batista? No ano passado, na fase semifinal, quando o Boca superou o Inter e chegou à decisão para depois ser campeão. E hoje o Beira-Rio está num colorido muito bonito, né? São 30 mil colorados certamente aqui esta tarde, esse final de tarde, começo de noite. E de um lado tem o Boca Juniors, temido Boca Juniors, pentacampeão de Libertadores, 3 vezes campeão do mundo, contra o Inter que vem aí numa excelente temporada. O que se projetar para esse confronto aí, Batista? Tudo bem? Tudo bem, Jader? Boa tarde, boa noite. Né? Está chegando a noite, mas uma tarde maravilhosa que fez aqui em Porto Alegre. O estádio está cheio, o torcedor veio incentivar o Internacional. E como você falou, o ano passado deu Boca, jogando a primeira partida em casa e depois vindo garantir um resultado no Beira-Rio. Quem sabe esse ano o Internacional possa fazer a mesma coisa, e é muito importante justamente fazer então o placar aqui dentro do Beira-Rio. O Internacional entra para isso, entra com 2 zagueiros, 4 jogadores do meio campo, então esse medir forças de qualidade, com força e qualidade no meio campo, vai ser muito importante realmente. O Internacional jogando dentro de casa se propõe a atacar. Muito bem, vamos então para o começo destes 180 minutos decisivos de Internacional e Boca, com a saída para o time gaúcho. Bola rolando e você ligado nas emoções da Copa Sul-Americana aqui no Sport TV. Está movimentando o Inter lá com o Ceará. Tinga sofrendo a primeira marcação forte lá pelo lado esquerdo de defesa do time argentino. A arbitragem pegando a falta, reveja, ó. O Tinga e a marcação que promete ser dura realmente por parte dos argentinos. A falta foi do Krupoviesa. Aí Perdigão. Outra vez com o Tinga. Volta o jogo, começa com o Ceará. Substituto de Helder Granja. É o Edinho. Tentativa ali do Tinga fazendo a abertura com o Ceará. Já pegaram o Tinga novamente. Ceará tenta jogar individual. Entrega pelo meio com o Perdigão. Outra vez com o Tinga. Tenta o giro, ficou fechado o caminho. Ele foi obrigado a voltar no Edinho. É o Inter se encontrando pela direita. De novo o Perdigão. Tá aí Ricardinho, principal articulador da equipe. Edinho. Balançou aqui na esquerda com o Jorge Wagner, não tinha ninguém ao seu lado, ele jogou então lá na frente para o artilheiro Rafael Sobis. Boca já coloca 2 a marcá-lo. Aí tentou jogar no individual para cima do Schiavi. Último a tocar o zagueirão argentino e por isso o primeiro escanteio do jogo. 1 minuto de partida aqui no Beira-Rio, o Inter já tem essa primeira chance no escanteio cavado pelo Rafael Sobis. Ali o Fernandão, sempre uma preocupação para os argentinos. Jorge Wagner vai ser autorizado para o levantamento, mergulhou a defesa para tirar de cabeça. Tenta o complemento por lá o Insua. Perdigão dividiu, a vantagem é do Inter. E o jogo começa no ritmo da torcida, né? Acelerado para cima. E certamente vai ser assim durante os 90 minutos. Aí a cobertura da defesa lá com o jogador Ceará. Estava cercado por 2 argentinos, colocou a bola pela linha lateral. Nesta quinta-feira você acompanha a partir das 9h30 da manhã, horário de Brasília, aqui no Sport TV, o Redação Sport TV. Luiz Roberto comanda o programa com as presenças confirmadas de Renato Maurício Prado, Marcelo Barreto, Teixeira Reiser e Marluce Martins. Sempre debatendo, analisando as principais notícias dos jornais de todo o Brasil e, é claro, os principais sites esportivos também em todo o país. Aí o Tinga faz a jogada lá para cima do Cardoso, que substitui ao Bilos. E o Carlos Torres já vai dar uma chamada ali no camisa 19 do Boca. É uma bronca agora em cima do Cardoso. Você veja aí o lance, ó. Como ele faz a falta e depois fica reclamando, né? Pedindo a posse de bola para o time argentino. Aí o Inter. Posicionado para fazer a cobrança o Ceará. Mandou dentro da área para Fernandão, a bola passa por ele. Ricardinho vai brigar com a defesa do Boca, leva vantagem. Vem para o apoio Jorge Wagner. Vai recebendo camisa 8, já entregando para Perdigão. Faz a jogada pela esquerda, Ricardinho no domínio, tem espaço para fazer o cruzamento, limpou a marcação. Outra vez jogou na área para Fernandão, subiu antes dele ali a defesa para tocar. Pressionado o time do Boca, começa realmente acuado.
E o Inter fazendo, né, aquilo que o torcedor realmente espera, partindo para cima, chegando à frente. E para o torcedor, quem sabe, o principal, né, Batista, enquanto a gente estava revendo o lance, jogadas pelos lados. Exatamente, é o tipo de jogo que eu gosto, que eu sempre peço e reclamo dos times aqui do Sul para fazerem, porque é a maneira mais fácil de chegar, né? Tocar a bola no meio, prender essa bola e jogar para os lados, que é onde existe o espaço e pode-se fazer as triangulações. E o Boca nesse momento com os 11 no seu campo defensivo, tamanha é a pressão que o Inter exerce. Bola atravessada lá do Ricardinho, chegou no carrinho para fazer o corte. Camisa número 15, o Calvo. Calvo que hoje substitui o Ibarra, que é o titular do Boca, o titular na lateral direita. O Ibarra, com dores musculares, nem veio ao Porto Alegre. O time do Boca que vem de um campeonato argentino muito bom até aqui, né? É o líder da atual temporada na Argentina. E tem um dos ataques mais positivos da competição, se não o mais positivo até aqui do campeonato argentino. São 11 jogos, Jader, no campeonato argentino e 7 vitórias. É um retrospecto realmente interessante do Boca. O time que é o atual campeão da Copa Sul-Americana derrotou o Bolívar no ano passado, perdeu o primeiro jogo na Bolívia por 1-0 e festejou o título na Bombonera, vencendo por 2-0 a equipe boliviana. É a falta cometida do Palermo lá em cima do Edinho. O Edinho que estava em campo nos confrontos do ano passado, quando o Inter levou 4-2 na Bombonera e depois empatou em 0-0 aqui no Beira-Rio e foi eliminado. Aí o Edgley abre o jogo com o Ceará. Sempre uma opção forte do técnico Muricy pela direita. Ele tenta enfiar essa bola em profundidade para o Tinga. Vai brigando lá do outro lado com a camisa número 13, o Krupoviesa. Saiu a Bodancieri então do gol para fazer a defesa. Aí tem toda a pressa o goleiro do futebol argentino, goleiro da seleção argentina também, Pato Abodanzieri. Troca passes a equipe do Boca. Pela primeira vez, né? Tentando costurar alguma jogada ali pelo meio. Gago foi pressionado, ficou difícil, mas ele briga pela bola e comete a falta. Na verdade, o árbitro deu do Tinga sobre o Gago. Deu bola presa. Aí de novo o lance, ó. O Tinga caiu, exatamente, colocou a bola por entre as pernas e prendeu ali, né? Vai tocando o time argentino. Outra vez com o Gago. Pede aqui pela direita Calvo. É para ele o passe. Mais aberto ainda Palácio. Vai dominando o número 14. Aos poucos você vai identificando também os jogadores do Boca Juniors. Completamente reformulado daquele que venceu a Copa Sul-Americana em 2004. Aí o camisa número 15, Calvo. Já pediu para todo mundo se posicionar na área. Aí o levantamento para Palermo. Tentou o domínio, ele girou, pegou muito embaixo da bola, jogou direto pela linha de fundo. E esse jogador, Jader, o Palácio, camisa 14 do Boca, ele é considerado ao lado do Bilos também uma das melhores contratações, um dos melhores investimentos, né, do Boca para essa temporada. O Palácio também veio do Banfield e ele já é o artilheiro do Boca no campeonato argentino. Marcou 7 gols em 11 jogos. Hoje, a partir das 10h30 da noite, você confere aqui no Sport TV o Expresso da Bola. E na sequência, às 11h30 da noite, horário de Brasília, tem o Sport TV News. E é claro, todos os detalhes desta rodada de meio de semana da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida da fase de quartas de final. Edgley. Outra vez com o passe à frente, o Ricardinho conseguiu escapulir do Krupoviesa, vai para a linha de fundo. Tá aí o Ricardinho, conseguiu. Levantamento, dominou, Fernandão, ajeitou para fazer, salva a zaga. Lá atrás estava esperto ali o companheiro do Schiavi, o Dias. E o Boca então vai se mandando na velocidade. Palácio já deixou para trás por ali o Jorge Wagner. Encontrou pelo meio a movimentação rápida do Insua. Tenta fazer o giro, ele foi obrigado a voltar no canha. E aí o passe saiu completamente equivocado lá do outro lado. E esse é o perigo, né, Batista? E a atenção que o Inter vai ter que ter, né? O time do Boca é muito rápido quando parte para frente. O Internacional só não pode se empolgar, porque está conseguindo boas situações, uma superioridade no meio campo, boas situações na direita e na esquerda, mas deve atacar principalmente mais com o Jorge Wagner. Agora pela direita furou o jogador de defesa e o Ricardinho conseguiu uma boa chance. É isso aí, alternando, o Internacional também abre a defesa. Agora só que precisa os jogadores volantes, que jogam nas costas desses jogadores do meio campo e dos laterais, não deixarem os flancos livres por causa do contra-ataque. Aí tentou subir o Palácio no toque de cabeça, a bola vai sobrar então para Vinícius. Você vê que ele já faz o lançamento buscando lá Rafael Sobis. O Schiavi, sempre o Schiavi contra ele, jogou a bola do jeito que ela veio pela linha lateral. O zagueirão Schiavi.
Campeão da Libertadores com o Boca, né? Conquistou o título em cima do Santos, em pleno Morumbi. Santos do Leão no ano de 2003. Aí o Ricardinho buscava a jogada com o Jorge Wagner. Arremesso outra vez é para o time gaúcho. Aí Ricardinho e Jorge Wagner. Marcação de 2. Tenta encontrar o espaço, vai para a linha de fundo. Conseguiu mais um levantamento. Pato Abondanzieri estava esperto, saiu ali quando o Fernandão já se preparava para finalizar. Inter e Boca que tem 4 jogos na história. Uma vitória colorada, um empate, 2 vitórias do Boca Juniors. Último confronto dia 1º de dezembro do ano passado aqui mesmo no Beira-Rio. 0-0. O Inter com esse resultado então foi eliminado depois de levar 4-2 dentro da Bombonera. Era a fase semifinal. Aí a falta do Jorge Wagner em cima do Palácio. Sai tocando curto o Boca então com Canha, camisa número 20. Capitão do time. Este é Schiavi. É o homem mais recuado da equipe do técnico Alfio Basile. Aí buscava o levantamento lá na frente, o Edgley se antecipou. Rafael Sobis vai para a velocidade. E o Dias que se vire lá contra ele. Fez o recuo no Abondanzieri. Teve que sair jogando com os pés. Buscou o lançamento lá na frente. Vem o corte da defesa. Tinga. Edinho e o passe no Perdigão. O Inter fazendo aquele trio ali pela direita, né, para puxar o ataque. Tinga tentou partir. Houve o corte providencial do jogador argentino por trás. Sport TV, esse é o campeão. Super 15 Telefônica, o herói que defende você do super caro. A bola lá em cima do Palermo. Você acompanhando ao vivo aqui do Sport TV. Primeiro jogo da fase de quartas de final entre Internacional e Boca. Já passamos dos 10 minutos deste primeiro tempo. Aí o Alfio Basile. Alfio Coco Basile, técnico da Argentina na Copa de 94. E o impedimento anterior do Rafael Sobis. Nesta quinta-feira, a partir de 8h30 da manhã, horário de Brasília, você tem o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, etapa do Brasil em Salvador. As emoções do Mundial de Vôlei de Praia para você sempre aqui no Sport TV. Às 2 da tarde, Kleber Machado comanda o Arena Sport TV. Às 7 da noite tem Luiz Carlos Júnior e o Sport TV tá na área. 8h15 da noite desta quinta-feira, Supercopa Mercosul de vôlei masculino, direto de Bento Gonçalves aqui no Rio Grande do Sul, Florianópolis e Bolívar da Argentina. E às 10h30 da noite tem o Sport TV News. Aí o Fernandão. Passe errado pelo meio, Gago se espichou. Ontem o Fluminense venceu a Universidade Católica por 2-1. Precisa de apenas um empate lá no Chile no jogo de volta para se classificar para as semifinais. E justamente do confronto entre Fluminense e Universidade Católica sai o adversário de Inter ou Boca na fase semifinal da Copa Sul-Americana. Aí o Ricardinho fazendo o trabalho de individual. Tentou passar por entre dois. Foi atropelado ali o Ricardinho. O Carlos Torres mandou seguir. Já o Internacional marca bem, está conseguindo no meio campo ter a superioridade, mas erra num pequeno detalhe para mim muito importante. Seus jogadores de apoio é o Jorge Wagner. E o Internacional tira a bola da esquerda quando deveria insistir por esse lado, para jogar com o Ceará e botar a bola no lado direito, que é um lateral que é mais defensivo. Olha o Rafael Sobis depois da roubada de bola do Perdigão, vem em sua. Ele que havia sido desarmado pelo próprio Perdigão, veio dar combate aqui para também tirar a possibilidade de ataque do Inter com o Rafael Sobis. Movimenta Palácio. Faz uma boa abertura de jogo lá do outro lado. Aciona Krupoviesa. Tem um enorme espaço lateral do Boca para fazer o avanço. Aí de novo o Palácio. Faz o toque de primeira. Gago. Fica sem saber com quem jogar. De novo com o Krupoviesa. Passe errado, vem por ali o Edinho na cobertura. Chuta em cima do jogador argentino e consegue o arremesso lateral. Também nesta quinta-feira, a partir de 7h30 da manhã, horário de Brasília, no Sport TV 2, tem o Master Series de Madrid para você acompanhar. Torcedor do Inter meio cestroso agora, né? Acompanhando o jogo, esperando realmente, porque o time começou no abafa. Quando agora tem impedimento do Fernandão, apontado lá pelo Amélio Andino. O time do Inter começou num ritmo mais rápido, né, Batista? Mais alucinante. Parece que o Boca conseguiu encontrar agora o jeito de marcar o Internacional. Porque o Internacional começou como se deve fazer com o futebol, tocando a bola, prendendo, dando tempo dos jogadores saírem da defesa para o ataque.
e organizando as jogadas principalmente pelo lado esquerdo. Agora o Internacional está meio maluco ali no meio, pegando a bola e fazendo esse lançamento direto para o Sobis e para o Fernandão. Assim a zaga do Boca faz a linha do impedimento. Tem que tocar mais a bola e principalmente pelo lado esquerdo com o Jorge Wagner. Olha o toque de calcanhar. É o Palermo, um jogador de muita habilidade, mas o Inter conseguiu contê-lo. Levantamento lá, o Edinho vazou. Vem o Edgley então no complemento para não saber de brincadeira, né? Espichou a bola do jeito que deu. Grupo Viessa. Mandou para o ataque, o Edgley rebate. O jogo fica feio no perde-ganha ali pelo alto. Sobis. Toque curto para Fernandão. No meio, Ricardinho. Tem espaço. Tinga vai passando pela direita. Ele acionou o camisa 7 Colorado. Tá aí recebendo, sendo cercado pelo Grupo Viessa. Na cobertura, Gago. Tá aí o Tinga, prende demais a jogada. Olhou para o miolo da defesa. Vai fazer o cruzamento no Fernandão. Estava cercado por 4 jogadores do Boca. Tentativa de insistência ali do Bedinho. Fica com a bola o Insua. Foi puxado pelo Perdigão. Falta apontada pelo paraguaio Carlos Torres aqui no Beira-Rio. Vamos para quase 14 minutos deste primeiro tempo de 0-0. Sempre é bom lembrar para o nosso telespectador do Sport TV que a Copa Sul-Americana tem o mesmo critério, né? Que a Copa do Brasil. Gol qualificado fora vale 2. E esse é um detalhe que resolve, né? Que pode definir realmente uma situação de classificação. Vai tocar a bola o time brasileiro com o Edinho. Inverte o jogo, recomeça lá com Edgley. Outra vez o zagueirão do Inter. Tinga. Marcado por ali. No miolo do meio campo. Veja só como o Grupo Viessa saiu esperto, né? Veio por baixo num carrinho na bola. Pelo meio é muita marcação. Boca faz justamente essa marcação ali no meio para não deixar o Internacional prender a bola e organizar suas jogadas. Então por isso é preciso tocar mais, fazer a bola rolar, para que os jogadores do Boca corram atrás e desarmem esse bloqueio que eles fizeram no meio. Palácio tentou a investida para cima do Jorge Wagner. Veio o último toque do camisa 8 do Inter. É lateral para a equipe argentina. Hoje, logo depois do futebol, você tem o História do Futebol. Logo depois da Copa Sul-Americana aqui no Beira-Rio, História do Futebol. Mais um grande capítulo da história do nosso futebol para você aqui no Sport TV. Olha o passe lá para dentro da área. Jorge Wagner fez o toque para trás. Estava esperto ali o Klemer. Fernandão. Não tinha com quem jogar à frente. Ele volta ao jogo então com o Ceará. Vai se movimentando de novo o Fernandão. O Tinga já está aberto pela direita. Está aí recebendo o Tinga. Volta o jogo lá com o Ceará. Toca a bola curta ali o Internacional, né? Para fugir dessa marcação forte do time argentino. Edinho. Aí o Tinga. Tentou colocar na frente, vem de trás o Palácio. Era o Cardoso quem estava no lance. Insiste o Inter. Perdigão. Passe de primeira no Ricardinho. Jorge Wagner vai avançando aqui pela esquerda. Está aí recebendo o Jorge Wagner. Tem até um espaço ali para fazer a jogada individual. Ameaçou partir para cima lá do camisa número 15. O Calvo faz o passe para Perdigão ali pelo meio. Não viu que o Ceará se projetava lá do outro lado. Voltou o jogo então no Jorge Wagner. Olhou de novo para o cruzamento. A Bonancieri ali 2 vezes para fazer a defesa. Sport TV, esse é o campeão. Fiat Idea. É hora de você ter um. Quase 19 minutos desse primeiro tempo de 0-0. Vem aí o Boca. Calvo. E aí a pressão toda da torcida do Inter. Canha. E o Schiaffino sai tocando na linha defensiva agora. Até chegar no Grupo Viessa. Cardoso. Com Insua. Ótima devolução de calcanhar. Veio rasgando por baixo ali para fazer o corte. O time do Inter e deu certo. Com o Edinho. Vem Perdigão. No contra-ataque foi puxado ali pela camisa. A arbitragem deu o lance como legal outra vez. O árbitro sul-americano tem essa característica, né? De deixar o jogo correr. Na sequência o Edinho atropelou o jogador argentino Palácio. E agora sim o Carlos Torres parou o jogo. Tá aí o lance mais uma vez, ó. Quase 17 minutos e meio desse primeiro tempo. Agora no lance anterior, Jader, o Perdigão recebeu uma bronca do Muricy. É a segunda vez que o Muricy chama a atenção do Perdigão pedindo a mesma coisa. Mais velocidade para soltar a bola. Seguindo até o Batista pode falar a respeito disso. O Inter está prendendo demais realmente a condução do jogo, né? Vamos só acompanhar essa cobrança de falta. É um lance importante que vai ter o Boca aqui
no estádio Beira-Rio e certamente com a jogada ensaiada. Preocupação total do Klemer por ali. O Insua é um dos jogadores que está posicionado. Junto dele o Cardoso. Vamos ver como é que vai se comportar o time do Internacional para conter essa jogada aérea que é forte do time argentino. Vem o levantamento, apareceu bem ali o Edgley. Rebote lá do outro lado. Palácio, já tentou o cruzamento por baixo. Edinho estava esperto ali outra vez para fazer o corte. Gago vai insistindo com o time argentino, faz o lançamento. Cardoso se projetava, vem na antecipação o Edgley. Já buscando o lançamento para Rafael Sobis, isolado contra 4 argentinos. Tem toda a habilidade do Krupoviesa. A falta na sequência do Ricardinho. O Inter está prendendo demais ali no meio campo, Batista. Está prendendo demais, eu falava isso inclusive numa bola que perdeu o Tinga. Não dá para ficar fazendo rodinha ali no meio, porque eu disse, a marcação deles é muito forte também no meio. Eles concentraram essa marcação ali no meio. Jogador de meio campo, o Muricy está certo. É 1, 2 toques no máximo e fazer o time adversário correr atrás da bola. Se você dá o terceiro toque, já favorece a aproximação e o desarme do time adversário. Tem que tocar a bola e principalmente levantar a cabeça. Tem que olhar a entrada dos laterais e tocar ela de primeira. Tem que fazer a bola rolar. Aí o levantamento para dentro da área outra vez. Vinícius tocou de cabeça, vai insistindo o Boca pelo meio. Palácio tenta aproveitar o rebote, ele não conseguiu tocar na bola. É por isso a sobra então do Ricardinho, que já limpa o jogo, abrindo lá na direita com o Tinga. Tem Ricardinho, tem Rafael Sobis e Fernandão mais à frente. Tinga volta ao jogo, tem experiência o Tinga, né? São 27 anos do jogador Tinga, já com passagem pelo Grêmio, pelo futebol português, pelo Botafogo, no Japão. Um dos destaques desse time do Inter na temporada 2005. E agora o Jorge Wagner abusou, né? Passe completamente errado pelo meio. E o Edinho chegou cometendo a falta em cima do Insua. Veja que o 10 do Boca já dominava, tentava o giro. E o Edinho por trás acertou as pernas do jogador argentino. E nessa de tocar bola, o Wagner, eu ia dizer que o Wagner agora não podia ter feito isso, tocar essa bola no meio ali, porque isso é primário, isso aí é bola atravessada ali no meio, não pode. Mas o Jader, de tocar a bola, é justamente o que o Boca está tentando fazer, tocando a bola, tentando enervar a torcida e o time do Internacional. Aí o levantamento do Insua, era o Fernandão ali, o mais adiantado para fazer o toque de cabeça e salvar uma jogada aérea do Boca. Aí começa o time argentino com o Gago, já abrindo o jogo lá do outro lado. Krupoviesa tenta a investida lá para cima do Tinga. Tinga chega, não dá espaço, o Krupoviesa foi esperto, fez o drible. Chegou para ajudar por ali o Ceará. Volta o jogo no Cardoso. Outra vez com espaço, fez o cruzamento, vem o toque do Palermo. Bola fraca ali, direto nas mãos do Klemer. Jogador Krupoviesa, Juan Ángel Krupoviesa. Jogador de 26 anos, nascido em 16 de abril de 79. Lateral esquerdo que também chegou nessa temporada para a equipe do Boca Juniors. E essa bola do Perdigão na frente, hein? Não está impedido o Rafael Sobis. Vai chegando na linha de fundo, o Ricardinho pediu atrás. Rafael prendeu demais a jogada. Aí o Ricardinho já estava completamente marcado. Mesmo assim conseguiu. Cruzamento para o meio da área, não tinha ninguém. Veio o rebote do Perdigão para Rafael Sobis. Ajeitou para Tinga, pode fazer, bateu para fora. Fez tudo certo o time do Internacional na jogada coletiva. Agora que começou aqui pela esquerda. E culminou com o chute do Tinga, passando à frente do Bodancieri. Quase o primeiro gol do Internacional. Que bela jogada fez o Inter há 21 minutos deste primeiro tempo. Bela jogada no toque rápido, como tem que ser. Boa parada do Perdigão ali, quando veio o rebote da defesa. E ótima visão de jogo também do Rafael Sobis. O Tinga só que quando chutou, olha agora o que fez o goleiro. E o Tinga quando chutou não foi feliz. É a primeira chance real de gol realmente, né, do time do Internacional. Fez acordar o torcedor de novo aqui no Beira-Rio. E que joga bem, Jader, porque acharam uma brecha, acharam um espaço nesse time do Boca, como eles estão marcando, realmente é difícil. Mas o Internacional está tentando, está rolando a bola, tem superioridade e conseguiu agora uma excelente jogada. É fundamental, né, conquistar um resultado positivo nesse primeiro jogo. Vai decidir na Argentina e tudo indica que em Salta, na cidade de Salta, ao norte da Argentina. E o jogo de volta marcado em princípio para o dia 10 de novembro, às 10 da noite. Aí o Jorge Wagner, cobrança de falta, Bodancieri estava fora do gol, o Jorge Wagner foi malandro agora, né? Tem uma qualidade enorme para bater na bola realmente. E quase conseguiu surpreender o Bodancieri. Sport TV, esse é campeão.
Vivo. Baixe o jogo da seleção no seu Vivo. Só os 23 minutos do primeiro tempo, tá aí o Boca Juniors avançando. Agora completamente equivocado o cruzamento do Palácio, sem perigo algum ali para o Klemer. Próxima sexta-feira, a partir de 8h15 da noite, horário de Brasília, e você acompanha aqui no Sport TV o Campeonato Brasileiro. Ao vivo para toda a rede, São Caetano e Fluminense. Menos para Goiás, que vai acompanhar as emoções de Brasiliense e Goiás. Jader. Diga, Luciano. Já tem o primeiro expulso ali no banco do Boca, hein? Me parece o preparador físico, eu vou confirmar com o Leonardo Gaciba, mas retirou ali do banco do Boca. Foi reclamar, né? E aí foi expulso. Olha o lançamento do Jorge Wagner para Fernandão. Já subia a bandeira do Amélio Andino. Confirmando a irregularidade do camisa 9, o capitão do Internacional. Inter e Boca, que além dos dois confrontos do ano passado pelas semifinais da Sul-Americana, tem outros 2 jogos na história. O primeiro jogo foi realizado um amistoso aqui em Porto Alegre no ano de 1957, no antigo estádio dos Eucaliptos, que era a casa do Inter. E o Inter venceu por 4-2. E no dia 14 de fevereiro de 79, em Mar del Plata, o Boca venceu 3-2 num torneio internacional realizado lá na Argentina. Falcão e Chico Espina fizeram os gols do Internacional. Jorge Wagner. Perdigão aberto pela esquerda, recebe. Devolução ali para Jorge Wagner. E no complemento da jogada, o Calvo conseguiu tocar para o alto. Vantagem é do Inter com Fernandão. Tenta encontrar o Tinga. Vem o Krupoviesa sobre ele. Tudo isso está valendo, ó. Ricardinho. Partiu de chapéu para cima do jogador argentino. O torcedor foi ao delírio. Só que na sequência ele foi desarmado. Olha o contra-ataque do Boca. Perigosíssimo lá com o Insua. Tentou a jogada para cima do Vinícius. Mesmo assim deu certo. Palácio. Abre o jogo aqui pela direita. Dominando o Cardoso, vai para o cruzamento fechado. Klemer. Estava ali no primeiro pau para segurar firme. Aí já buscando o lançamento para Rafael Sobis. Roubada de bola do Gago. Recomeça o jogo lá com Krupoviesa. Isso que o Ricardinho fez também não pode fazer. Já tinha dado o primeiro chapéu, se entusiasmou para fazer o segundo. E o Boca ali com Insua, Cardoso, Canha, eles marcam muito e justamente esperam por isso. Uma jogada errada, uma bobeada do Internacional para aproveitar para o contra-ataque. Deu um chapéu, tem jogadores de frente para a bola, toca a bola e vai jogar. E de novo foi desarmado o time do Inter, né? Perdigão buscava a jogada. Canha. Pouco acionado o capitão do Boca Juniors. O experiente Canha. Tá aí dominando, ó. Fazendo o passe pelo meio. Gago. Distribui o jogo com o Palácio. E o Boca que é isso, né? Distribuir o jogo, fazer o tempo passar. Resultado de 0-0 que interessa para o time argentino que vai decidir em casa. Fernandão. Ótimo toque atrás para Tinga. O Boca tá aberto. Fez a enfiada de bola outra vez para Fernandão. Vem na cobertura, a defesa. Aparece esperto ali o Dias. Fernandão estava prontinho para finalizar com a Bonancieri também saindo ali aos pés do atacante colorado. Aí Gago. Vamos para mais de 26 minutos deste primeiro tempo. É bom o primeiro tempo aqui no Beira-Rio. Perguntei para o Gaciba, Jader, quem era, né, o membro dali da comissão técnica que foi retirado ali do banco do Boca. Ele disse, olha, não sei o nome, mas com certeza ele não é o técnico, não é o massagista, não é o médico, portanto não pode ficar ali. E foi retirado corretamente então. E não é o preparador físico também. Perfeito. Não faz parte, né, do espetáculo e aí tem que realmente ficar na condição que lhe cabe. Aí vem o Boca Juniors. Olha o Palácio, outra vez aberto com extrema liberdade para puxar o contra-ataque. Vai na individualidade para cima do Vinícius. Vem na cobertura o zagueirão colorado, ele foi puxado. E o Carlos Torres está marcando ali o escanteio para o time argentino. Veja a reclamação do Vinícius. E se for levar em conta a jogada em si, né? O Palácio tocou na bola por último. Mas o assistente pegou a falta no lance, viu? É a falta, porque o Vinícius, desde do arranque ali que o Palácio deu para cima dele, já sentiu inferioridade e começou a puxar. O árbitro marcou lá o escanteio de longe e o assistente que está dentro de campo ali, como a gente observa, né? O Ricardo Grans, foi quem pegou a falta. Foi falta mesmo, marcou bem. E olha que chance vai ter o Boca, né? 8ª falta do Internacional no jogo, nesses 27 minutos e meio. E já se destacava a qualidade do Boca, né? Na jogada aérea a gente já vem frisando isso há um bom tempo. É um time muito forte pelo alto, tá ali, ó. O Schiavi, o Canha, o Dias, os homens mais defensivos para tentar o cabeceio. Vai partir o Insua na cobrança, ela vem fechada, Klemer.
Aí lá então para pegar essa bola que fez uma curva danada. Quase surpreendendo ali o goleiro do Inter. Perdigão. Recebe com liberdade aqui pela esquerda. Ricardinho. Passou bem pelo Gago. Ceará está aberto pela direita. Ó, ótimo toque do Ricardinho para ele. Já olhou para o meio da zaga, pode tentar o cruzamento. Ele prefere a jogada com o Tinga. Recebe no fundo, cercado pelo Dias. Volta ali com o Ceará. Aí para a frente ali da marcação do Krupoviesa. Tentativa de cruzamento. É escanteio depois do desvio em cima do camisa 3 do Boca. E vá a preocupação agora para Pato Abondancieri, goleiro da seleção argentina. Que no ano passado estava em campo nos 2 confrontos contra o time do Internacional. Assim como o Schiavi, que está ali marcando o Fernandão, já conhece bem, né? O camisa 9 do Inter e o Jorge Wagner. Sempre uma esperança para o torcedor colorado na bola parada. Meio levantamento fechado, apareceu lá para fazer o corte o Palermo. Aí vem o Boca. Recuperação ali atrás. Ricardinho com tranquilidade, sai tocando então com o jogador Ceará. Já olha à frente, tenta descolar o lançamento para Rafael Sobis. Dividiu lá com a camisa número 15. O Calvo. A bola vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta. Sport TV, esse é campeão. Pão de açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Esta quinta-feira, a partir de 7h30 da manhã, você acompanha no Sport TV 2, 7h30, horário de Brasília, o Master Series de Madrid. O Internacional puxando o contra-ataque lá com o Ceará. Vai partir para cima do Krupoviesa, tentou o cruzamento, Fernandão na sobra, entrou na área, foi trombado ali. Atropelado o Fernandão, o Carlos Torres estava em cima do lance e marcou a falta a um passo da grande área. Veja que jogada de novo do Ceará com o Fernandão, já colocou por cima do Calvo, estava dando um chapéu no argentino. É a chamada obstrução, veja que ele deixa o corpo. E que chance vai ter agora Jorge Wagner, o especialista do Inter. E a torcida se empolga, justamente porque nos últimos tempos uma falta dali para o Jorge Wagner tem sido pênalti, né? Tá batendo muito bem e vamos ver, é uma falta bastante perigosa. Agora, Jader, o Carlos Torres, no momento do lance ali do Fernandão, ele sinalizou com a mão para o alto. Quer dizer, é uma característica aí, um lance em 2 toques, né? Vamos observar aí, mas me parece que o Carlos Torres sinalizou realmente o lance em 2 toques. Eu te confesso que me passei, não consegui observar realmente esse detalhe, mas... Vamos ver agora quando ele sair da barreira o que ele vai fazer. Se levantar o braço, 2 toques. Exatamente. Tá ali posicionando aí nos homens da barreira do Boca. E o Inter faz aquela conferência. O braço está no alto, né? O que indica realmente 2 toques, tanto que o Perdigão e o Sobis estão ali, junto a Jorge Wagner. Vamos ver. O braço está no alto. Vai pintar uma jogada de 2 toques. Autorizado o Inter, vem Rafael Sobis para o chute, a bola saiu prensada. Rebote do Perdigão. E aí na sequência Jorge Wagner isolou, colocou direto pela linha de fundo. Sport TV, esse é campeão. Boteco Boêmia. Chegou outubro, um mês da boemia, um mês do Boteco Boêmia. Vamos aí passando dos 31 minutos e meio. Copa Sul-Americana ao vivo para você aqui no Sport TV. Fase de quartas de final, jogos de ida. São 3 times brasileiros entre os 8. Ontem o Fluminense venceu a Universidade Católica 2-1 em São Januário. Joga pelo empate. No próximo confronto, o jogo de volta no dia 9 de novembro lá no Chile. Daqui a pouquinho tem o Corinthians em campo. Recebe o Pumas do México em São Paulo. E quem passar de Corinthians e Pumas vai enfrentar Vélez Sarsfield da Argentina ou América do México, que começam o seu confronto no próximo dia 26, lá na Cidade do México. Vai tocando o Internacional. Olha o espaço que deram. E o Edgley, né? Se projetava ao ataque, fazendo a combinação pela direita. A proteção do Krupoviesa, é tiro de meta para o time argentino. Nesta quinta-feira, 9h30 da manhã, horário de Brasília, você acompanha aqui no Sport TV, o Redação Sport TV. Apresentação de Luiz Roberto, recebendo Renato Maurício Prado, Marcelo Barreto, Teixeira Reiser e Marluce Martins.
Hoje, a partir de 10h30 da noite, horário de Brasília, aqui no Sport TV, tem o Expresso da Bola. E na sequência, às 11h30 da noite, o Sport TV News com todos os detalhes desta quarta-feira de muito futebol para você. Jader, da maneira como joga o Boca, era muito importante o Internacional fazer um gol no primeiro tempo. Eles não arriscam nada. Calvo e Grupovieza, que são laterais marcadores mesmo, com mais os dois volantes. E os dois jogadores que deveriam, Insua e Cardoso, que deveriam armar, também ajudam na marcação. Muito fechado, o Internacional tem dificuldade de entrar, por isso seria importante um gol no primeiro tempo, porque aí no segundo o Boca teria talvez que sair para o jogo. Agora, como está jogando, realmente o Boca não quer arriscar nada. E vem de novo o Inter, ó, com o Ricardinho. Jorge Wagner já vem chegando forte no apoio, colocou na frente para Fernandão, que passa para Sobis, vai fazer a Bonancieri e salva a defesa. Schiavi mete para escanteio, outra troca rápida de passes do Internacional. Olha o toque do Fernandão de calcanhar para Sobis, que estava fazendo ali o gol, não fosse a grande intervenção de Pato Bonancieri. Na sequência o Schiavi metendo para escanteio. Tá aí o Jorge Wagner, levantou. Vem o toque de cabeça. Outra vez com o Palermo, né? O atacante que vai lá para ajudar o sistema defensivo. Ricardinho. Inverte o jogo com Rafael Sobis. É pressão colorada. Levantamento ali para Fernandão. Caiu na área o jogador do Inter. Era o Vinícius. Tenta sair tocando o time argentino. Gago fazendo o lançamento. Quem antecipou foi o Ceará. A bola pelo alto. Cardoso. Não acha nada. Vem Tinga na cobertura. Consegue sair tocando com extrema habilidade. Tá aí o Tinga. Aí começa lá com o Ceará. Mais à frente, Fernandão. Volta o jogo pela direita. Acertaram o Fernandão. Quem pegou ele foi o Gago. E o árbitro viu, né? Não marcou nada, deixou o lance seguir. Vantagem para o Inter. Passe longo para o Sobis, cobertura da defesa e apenas o tiro de meta então para a equipe do Boca Juniors. E aí o Muricy na beira do campo. Cobrando ali da arbitragem, né? Uma falta, ou pelo menos uma chamada, né? Para o jogador argentino, o Gago. Agora o Carlos Torres está lá conversando com o Fernandão. E o jogo está parado. Também nesta quinta-feira você acompanha às 8h30 da manhã, horário de Brasília, aqui no Sport TV, o Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Etapa do Brasil, direto de Salvador. A bronca agora do torcedor do Internacional com relação ao árbitro. E são quase 35 minutos e meio, Batista, desse primeiro tempo de 0-0. De uma boa partida, um bom primeiro tempo do Internacional. Merecia já estar ganhando, fez duas boas jogadas ali no miolo da área, 4, 5 jogadas de flanco e cruzamento na área. Apenas o Internacional tem que corrigir quando faz a jogada pelos flancos e entrar mais jogadores para cabecear essa bola. Fica só o Fernandão lá dentro com 3, 4 defensores e aí fica muito difícil, a não ser que a bola caia na cabeça dele para ter sucesso contra esse jogador. Tem que entrar mais jogadores lá dentro para atrair a marcação dos outros e assim fica mais fácil de um jogador se virar e conseguir concluir a gol. Pode ver que o Internacional, nas jogadas que teve de flanco, sempre organizando a jogada pelos lados muito bem, mas poucos jogadores chegando lá dentro para concluir. São dois times que se espera realmente que façam esse belo jogo, como a gente está acompanhando aqui, né? Tem posições destacadas nos seus campeonatos nacionais. O Inter é terceiro no Brasileiro. Vem de um 3-1 sobre o Vasco no final de semana. E o Boca é líder do argentino, 24 pontos, um a mais que o Vélez Sarsfield. Na última rodada ficou no 0-0 no grande clássico contra o River Plate. Edinho. Aí virando o jogo pela direita. Ceará. Já deixou o Cardoso para trás. Outra vez fazendo a enfiada de bola para o meio lá com o Fernandão. Antecipação da defesa e na sequência o corte. Agora o Carlos Torres pegou a falta lá em cima do Grupovieza. Ele dividiu ali com o jogador do Inter. Me pareceu o Ceará, né? Foi na jogada pelo alto. Deixou o pé em cima do Grupovieza. Mas eu acho que a cena foi maior do que realmente pegou, porque na fotografia parecia realmente, e como a gente viu, né, o jogador entrando com o pé no alto, foi mais violenta a visão do que aconteceu do que realmente aconteceu, não pegou nele não. Olha o lançamento, Palermo, aí o Edgley espichou a perna e cede escanteio para o Boca. Você que já jogou muito, né, Batista, enfrentou times argentinos, o Boca sabe que o jogador argentino é aquele jogador malandro, né, que gosta realmente de um teatro, até para ter a jogada a seu favor, sempre. E no futebol essas jogadas ríspidas acontecem, né? Agora, como eu disse, a visão do que poderia ter acontecido com esse pé no alto, essa sola, né? Olha a cobrança de escanteio, vem o toque de cabeça, quem salvou lá de trás foi Vinícius. Rebote do Boca, e aí vacilou agora o Grupovieza.
Melhor para Ricardinho. Na sequência estava o Dias por trás, também roubando bola, fazendo recuo para Gago. Tenta a virada de jogo, lá do outro lado. Se enfiava por ali o número 14, o baixinho Palácio. Ele que inverteu agora, saiu daqui da direita, né, para o outro lado. Parece até uma orientação do Alfio Basile. Mas o Boca pouco criou nesse primeiro tempo até aqui. Palermo. Ganhou mais uma pelo alto para desespero do Muricy na beira de campo. Quase 38 minutos deste primeiro tempo, 38 minutos e meio de 0-0 aqui no Beira-Rio. Vinícius. Abre o jogo pela esquerda e vai sair tocando com Jorge Wagner. Perdigão pediu. Avança o camisa 8 do Inter, agora sim. O passe para Perdigão. Outra vez, devolução para Jorge Wagner. Aí o Ricardinho se apresentando para o jogo. Colocou na frente para Rafael Sobis. Quando ele fazia o passe para o Fernandão, a bola bateu no jogador do argentino. Volta o rebote para Ricardinho. Organiza o Inter com Edinho. Grande passe na direita. Ceará. Melhor ainda para Tinga. Outra vez com liberdade para tentar o cruzamento. Aí preferindo a jogada individual. À sua frente, Krupoviesa. Ainda Tinga. Jogada ali com o Fernandão. Devolução na frente. Vai pintar ali o cruzamento do Ceará. Houve o toque por baixo do jogador do Boca, o Krupoviesa. O último a tocar foi o jogador do Inter. Por isso, o tiro de meta então para Pato Balancieri. Ele está insistindo nessa jogada, olha só. Numa ele colocou pela linha lateral. Nessa agora ele deixou o Palácio numa fogueira danada. Mesmo assim ele levou vantagem sobre o Perdigão. E aí vem o Boca. Toca a bola o camisa 15, Calvo. Uma das raras vezes em que foi para o apoio. E aí se complicou todo na hora de fazer o domínio. Fernandão, o jogo não para. Vamos para 40 minutos. Tinga. Veja só, são dois do Boca. Tinga levando pancada, levando trombada por ali. O árbitro parou. Falta rapidamente cobrada pelo próprio Tinga. Aí o lance, ó. Ricardinho. Outra vez com Jorge Wagner. O Inter tem dois jogadores no mesmo lance. Tanto que o Perdigão vai abrindo, ó. Recebe o camisa 10. Aí tá todo mundo marcado. Entrega pelo meio para Edinho. Vai ter que voltar o jogo lá pela direita. E o recomeço com o Ceará. Aí Ricardinho à frente. Tenta um passe para Tinga, que já está aberto agora como se fosse ponteiro. Outra vez para a jogada pelo meio com o Ricardinho. Vai no fundo tentando o cruzamento na cobertura. De novo estava ali o Dias. Leva alguma vantagem o Boca, né, Batista, no seu campo de defesa quando o Inter tenta partir por baixo. É que o Boca é muito bom defensivamente. Os jogadores fazem bem a cobertura. Muitos jogadores também na proteção. E principalmente porque o Boca faz essa barreira defensiva a partir do meio campo. Ele não volta todo para dentro da sua área, dando espaço ao Internacional de pensar muito na jogada, né? Porque aí seria mais fácil, facilitaria o desenvolvimento da jogada e o deslocamento dos jogadores. Olha ali, o Boca já pega a partir do meio campo, isso aí dificulta para o jogador raciocinar. E lá atrás estão bem protegidos. Pode ver que eles não saem de lá. Aí vem de novo o Ceará. Fernandão tentou o passe de novo lá com o Tinga. E aí o Krupoviesa, né, que já não se arrisca tanto. Tá percebendo essa jogada com o Tinga. Chamou à frente e recebeu a falta. Sport TV, esse é campeão. HSBC, o banco que fica mais tempo aberto para você. Vamos aí passando dos 41 minutos e meio deste primeiro tempo de 0-0. Lembrando que o jogo de volta acontece no próximo dia 10 de novembro, 10 da noite, lá na cidade de Salta, no norte da Argentina. O Boca tem mandado os seus jogos lá em função de um acordo com a prefeitura local. Insua. Se apagou, né? Da metade do primeiro tempo para cá o Insua. Organiza a jogada pelo meio. E o Canha ficou preso ali entre o árbitro e a bola, né? Não conseguiu dar sequência. Jader junto com o Insua, Cardoso também, e principalmente Palermo e Palácio. A bola não chega neles, por isso então o Boca tem dificuldade de atacar. Dificulta o Internacional porque não cede espaço no seu campo, não tem o contra-ataque. Claro, estão certos, jogam fora de casa, mas também os seus atacantes não estão conseguindo fazer nada, porque quando tem um jogador com a bola não tem para quem passar. Olha o Ricardinho recebendo do Fernandão e outra vez acionando o Ceará lá do outro lado. Tinga já abre. Ceará trouxe por dentro, faz o recuo para o Edinho. Agora sim no Tinga, né? Que atraiu a marcação. Foi o Ceará. Aí o Tinga ficou com liberdade para fazer a jogada. Avançando aos poucos o time do Muricy. Edinho.
fazendo o toque no Perdigão, também apoiando lá juntamente com o Tinga. Domina o camisa 10 do Internacional, vai espiar para dentro da área, fez o cruzamento, mergulhou ali para fazer o corte. O Calvo, o Abonancieri se espicha todo, não consegue evitar que a bola saia pela linha de fundo, é escanteio para o Inter. Próxima sexta-feira, 11h30 da noite, horário de Brasília, aqui no Sport TV, tem a Noite do 10, com Diego Armando Maradona. Aí de novo o corte lá do jogador Calvo. Veja o Abonancieri, a bola já estava lá fora realmente. Cobrança curta do Jorge Wagner. Sobe a devolução para ele. De novo, o cruzamento vem fechado. Abonancieri lá no alto então para pegar firme. Vamos aí para quase 43 minutos e meio. Tenta surpreender na velocidade agora do Palácio. O Perdigão chegou por ali e o Carlos Torres apitou a falta em cima do jogador argentino. Uma vez flagrado pelo Ricardo Granci, né? Foi ele que sinalizou aqui, inclusive sinalizou que foi puxado o jogador argentino, por isso o cartão amarelo para o Perdigão. Detalhe é que é o primeiro cartão amarelo do jogo para o camisa 10 do Internacional, que fica justificando ali, ó. Mas houve o puxão realmente. Não, e antes houve a falta também do jogador Palácio, porque quando o Perdigão olhou para cima, quis intervir na bola. Houve o toque, né, Batista? Houve o empurrão com o Exato. braço, né? Tirou o Perdigão da jogada e foi isso que o Perdigão depois reclamou. Mas depois o Perdigão fez a falta, mas antes a falta foi do Boca em cima do Perdigão. Sexta-feira, 8h15 da noite, horário de Brasília, Campeonato Brasileiro para você. São Caetano e Fluminense para toda a rede, menos para Goiás, que vai acompanhar Brasiliense e Goiás. Aí não tem nenhuma pressa o time argentino para fazer a cobrança de falta. Interessa muito esse resultado de 0-0 para o Boca. Aí o Klemer no centro do gol. Outra vez a jogada ensaiada. E sempre ali o Insua e o camisa número 19, o Cardoso. Vamos ver. Lá na área, o Schiavi e o Dias. Vem o cruzamento para Schiavi, subiu antes dele por ali Vinícius. Fernandão. Faz o toque para o lado, o Perdigão se esforça e a bola sai lateral para o Boca Juniors. E a bronca do Muricy para todo o sistema defensivo do Internacional. E veja só o que é realmente a manha, né, do futebol argentino. Quando sobe a placa, vamos com mais um minuto. Vamos a 46. O Cardoso deixou sem nenhuma pressa lá para o número 15, o Calvo. Já de novo, né? Mandou todo mundo para dentro da área. Buscava o passe no Palermo. Houve o toque do Fernandão. É mais um lateral para o time argentino. E vai ganhando tempo, né? Vai mantendo essa bola no campo de ataque. Aí o Insua. Voltando o jogo com o Calvo. Outra vez Insua. Prende ali diante do Perdigão. Na sequência, o jogador do Internacional acertou o argentino. E de novo o Carlos Torres marcou. Aí a jogada do Insua. Perdigão prendeu o pé, né, do Insua agora. E o árbitro marcou o lance então outra vez em favor do time argentino. Mais uma bola que vai ser levantada dentro da área do Klemer. Mantém-se na área Dias, Schiavi. Também o Canha. Preocupação para o time do Internacional. Cruzamento do Insua, bola aberta. Klemer vai lá em cima para evitar o cabeceio do Schiavi. E tenta aproveitar, quem sabe, a última chance no ataque. Tem o toque do Krupoviesa. Quando aponta para o centro de campo, o árbitro paraguaio Carlos Torres. Final de primeiro tempo. Aqui no estádio Beira-Rio. 0 para o Internacional, 0 também para o Boca Juniors. Poucos aplausos. Torcedor do Inter ainda receoso. E nós vamos então até o gramado. Lá com o repórter Luciano Calheiros. Como eu vi aqui o Fernandão, o jogador encontrou muita dificuldade, principalmente nesse primeiro tempo. Tá falando aqui o Fernandão. Cara, eu já sabia. El Sobis, o primeiro gol do jogo. O Boca empatou com o Traverso. E Canha virou para os argentinos. Palermo fez o terceiro do Boca, em posição irregular. E Cardoso, o quarto. Diego ainda conseguiu diminuir 4-2 para os argentinos no jogo de ida. Em Porto Alegre, o Inter precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Mas em um primeiro tempo nervoso, foram do Boca as melhores chances. Na etapa final, Danilo perdeu a chance de abrir o placar. A defesa do Boca ainda bateu cabeça nos minutos finais e quase fez contra. E no fim, o 0-0 classificou o Boca, que se tornaria o campeão ao vencer o Bolívar na decisão.
Muito bem, assim foi a história de Inter e Boca no ano passado, confronto que vai se repetindo aqui no Beira-Rio, resultado também daquele último jogo, 0 a 0. Nós vamos a mais um rápido intervalo, na sequência voltamos com os melhores momentos para você. Fique ligado, voltamos já. Sport TV, esse é campeão. Quer um carro novo? Use o crédito HSBC. Brasileirão 2005. Neste sábado tem um jogão entre duas forças do futebol gaúcho. O time do Beira-Rio luta para chegar à liderança. Não perca! Juventude e Internacional. Ao vivo para todo o Brasil. Menos para as cidades de Caxias do Sul e Belém, que assistem a Cruzeiro e Paysandu. Brasileirão 2005, ao vivo, neste sábado, 6h10 da tarde, no Sport TV. Apoio Super 15 da Telefônica. Boteco Boêmia. Fiat Idea. Vivo. HSBC. E Pão de Açúcar. Doutor, cartão Ipiranga, combustível mais barato, desconto nas lojas da MPM, no Jet Óleo, benefício nas maiores redes de varejo do país, até 40 dias para pagar. Mais facilidade para controlar seu gasto com combustível e unidade zero. Tudo grátis. Caramba, quanta vantagem. Como é que você decora tudo isso? Cabeça, doutor. Ah, memória. Ah, não. Cabeça mesmo, ó. Falou aí, cabeça. Dá tchau pra ele. Com cartão Ipiranga é mais barato. Cartão Ipiranga. Prazo de desconto agora juntos. O maior dos matadores de fome já foi encontrado. Seu nome, Big Tasty. Hambúrguer de 150 gramas. 3 fatias de queijo, tomate, alface e um molho muito especial. Big Tasty, ao encontrá-lo, não resista. Esse é meu pai e essa é minha mãe. Só que eles ainda não sabem disso. Meu pai quer conhecer minha mãe, mas não encontra ela. Minha mãe quer conhecer o meu pai, mas ela também não encontra ele. E se eles não se encontram, eu não posso nascer. E aí, eu não vou existir. Faça com que as coisas aconteçam. Visa, porque a vida é agora. O que você passa quando a micose aparece? Nossa, eu passo a maior vergonha. Eu passo Vodol, é claro. Coceira, eu passo muita coceira. Eu passo Vodol, Vodol resolve. Entrar na piscina, tá sem mau carão. Não adianta inventar. Pra micose passar, passe Vodol. Tem gente que passa vergonha. Tem gente que passa Vodol. Vodol. Atitude contra micoses. A última geração de monitores Samsung já está à sua disposição em todas as lojas das Casas Bahia. Os monitores possuem tela de 15 polegadas em LCD, ideal para informática, além de serem desenvolvidos com a superior tecnologia Samsung. Um produto tão inteligente assim só podia vir com a compra inteligente Casas Bahia. O melhor preço à vista ou a melhor condição de pagamento. Em 12 vezes sem juros no cartão. Casas Bahia. A combinação perfeita entre preço e qualidade. Muito bem, voltamos aqui no estádio Beira-Rio, uma festa enorme realmente do torcedor colorado. Neste jogo contra o Boca, o resultado por enquanto não é o esperado, 0 a 0, daqui a pouco tem os melhores momentos. Antes a gente fala de mais um brasileiro que vai entrar nesta fase de quartas de final na noite desta quarta-feira. É o Corinthians, líder do Campeonato Brasileiro e que enfrenta daqui a pouquinho, 10 para as 10 da noite em São Paulo, o time do Pumas do México. Mal começou a maratona de jogos e já estaria o Corinthians tão desgastado assim? Ainda não. E se depender da vontade de alguns, a sequência de uma partida a cada 3 dias em média não será desculpa para o time perder o embalo. Não dá para matar ninguém, acho que dá para suportar, a gente vai ter que dar um pouquinho de sacrifício, mas dá para aguentar. Mas de vez em quando é bom dar um descanso para os músculos. Carlitos Teves e Gustavo Neri, por exemplo, não treinaram ontem. Isso não significa que eles serão poupados do jogo de hoje à noite contra o Pumas do México. Enquanto o Corinthians estiver enfrentando essa maratona, quem vai dar as cartas é o Departamento de Fisiologia do clube, dirigido por Renato Lotufo.
Os testes diários que mostram a condição física de cada jogador é que vão apontar quem tem condições de entrar em campo. E quem vai escalar o time vai ser o Lutufo, estou na dependência dele. O objetivo principal do Corinthians este ano é, sem dúvida alguma, ganhar o Campeonato Brasileiro, mas nem por isso a Sul-Americana será deixada de lado. Por sinal, foi a partir de um jogo nessa competição que o Corinthians ganhou nova força para conseguir voltar à liderança do Brasileirão. Buenos Aires, 28 de setembro, estreia de Antônio Lopes. O Corinthians perde para o River Plate por 1-0 até os 47 minutos do segundo tempo, quando o Marinho faz o gol de empate. O gol que mantém o time na competição. O gol da União. Aquele jogo deu uma fortalecida maior, né, no grupo. Um Corinthians unido, um estádio lotado. Ah, hoje tem emoção rolando forte no Pacaembu. É o Corinthians daqui a pouco então contra o Pumas do México, 10 para as 10 da noite. O trio de arbitragem já voltou aqui para o segundo tempo, os dois times ainda não. Dá tempo da gente conferir os melhores momentos da primeira etapa com o Batista analisando então o que foi Internacional e Boca Juniors no primeiro tempo de 0-0 até aqui. Vamos lá, melhores momentos. Olha aí, na verdade foram poucos grandes momentos, né? Porque, olha aí, esse foi um deles, em que o Sobis abre com o Tinga na frente do goleiro, não consegue acertar o gol. Foi uma boa jogada ali começou na ponta e foi indo para o meio. Internacional se desvencilhando bem dos marcadores, e o Boca marca muito. O Boca não arrisca nada. Essa foi uma falta do Jorge Wagner em direção ao gol, porque o goleiro já estava esperando o cruzamento, mas foi muito fraco. E esse foi o grande lance, o Fernandão com o Sobis. Aí o goleiro tirou, ó, o braço, ia passando a bola, e foi as duas grandes chances, essa com o Sobis e a outra com o Tinga, que teve o Internacional. O Boca tá na dele, porque joga fora de casa, não ataca, não agride, tenta jogar e tenta esperar que o Internacional falhe na marcação para um contra-ataque. E o Internacional com isso tem dificuldades, mas joga bem. Tem dificuldade porque o Boca é muito bom na marcação, mas mesmo assim conseguiu duas boas chances. Precisa insistir mais pelas jogadas, pelas pontas, principalmente com o Jorge Wagner. Deixar um pouco o lado do Ceará, que não é atacante, não é ala, é mais marcador, e insistir mais nas triangulações para cá, caindo o Ricardinho, caindo o Tinga, pro lado do Sobis e do Jorge Wagner, para envolver a defesa do Boca Juniors. O time do Inter que já está voltando, né, para esse segundo tempo. Tá ali o Tinga conversando com o Rafael Sobis, né? Certamente conversando sobre como fugir da marcação do time argentino. E o Inter volta, me parece, com a mesma formação, é isso, Luciano? Exatamente, Jader, não mexeu o Internacional para esse segundo tempo. Tá aqui o Edgley, vamos ver o que está falando de Edgley. Vezes ali, né? Tivemos ali duas oportunidades ali. A gente entrou bem, é continuar envolvendo a zaga deles que a gente consegue fazer o gol. Tá legal, falou o Edgley, deixa eu ver aqui o técnico Muricy Ramalho. São duas linhas de 4, né, Muricy? Os jogadores destacavam essa dificuldade de penetrar na defesa do Boca. Enfim, o que você está mexendo na equipe? O que você está pedindo para esse segundo tempo? O time que mais jogou foi o nosso. O nosso procurou o jogo, teve chance. Agora é um clássico, né? Um jogo que os argentinos marcam forte e nós estamos jogando, estamos variando lado direito, lado esquerdo, e temos que insistir até sair o gol. Qual é a alternativa que o senhor pediu para os jogadores utilizarem aí no intervalo, no segundo tempo, para furar esse bloqueio, Muricy? Velocidade, tanto é que as bolas que nós entramos tipo em diagonal, porque eles marcam em linha, nós tivemos chance. É legal, palavra aí do técnico Muricy Ramalho, o Internacional, trio de arbitragem no gramado. Falta o Boca, né? Que por enquanto nada. A gente estava mostrando a imagem do Leonardo Gaciba indo buscar o time do Boca, né? Já atravessando ali o túnel e se dirigindo a essa parte de acesso aqui ao gramado. Rapidinho a gente vai dar uma conferida no que o Tá Na Área está preparando para amanhã. Luiz Carlos Júnior tem as novidades do Tá Na Área para esta quinta-feira. Diga lá, Luiz. Oi, nesta quinta-feira, às 7 horas da noite, o Sport TV Tá Na Área, contando com a sua participação pela internet. Tá na área, @globo.com ou no chat, globo.com/chat. Não perca, não esqueça o horário. 7 horas da noite tem Tá Na Área nesta quinta, com Marcelo Barreto e Alex Escobar. O convite está feito aí pelo Luiz Carlos Júnior para você amanhã acompanhar, então, o Tá Na Área a partir das 7 da noite, horário de Brasília. E aí vem o time do Boca Juniors. Estava olhando os jogadores atravessando o túnel para se dirigirem aqui ao gramado. Não sei não se o técnico não vai mexer. O Alfio Basile. É a mesma equipe, Jader. Marino, 18. Aliás, era uma tendência, viu? Era uma dúvida que tinha o Alfio Basile entre
o Insua e o Marino, porque o Insua ele também não chegou dentro das melhores condições aqui a Porto Alegre. Ele acabou sentindo um problema no tornozelo no clássico contra o River Plate e era dúvida para a partida. Acabou indo para o jogo, mas aí, na verdade, quem está saindo é o Cardoso, número 19, para a entrada do Marino. Mas o Marino já tinha essa possibilidade de iniciar a partida justamente no lugar do Insua. Portanto, a troca, confirmando, o Marino, 18, no lugar do Cardoso, 19. E certamente um jogador para dar mais velocidade também para o ataque do time argentino, né, Batista? Deve ser para ter uma saída melhor também de bola, né? Porque até agora o Boca somente marcou. O Internacional foi quem jogou, se propôs a atacar. E o Boca não está conseguindo sair para o jogo. É preciso um jogador ali realmente com mais velocidade, com mais técnica para sair jogando. Muito bem, vamos lá para o segundo tempo de 0 para o Inter, 0 para o Boca. Você acompanhando as emoções da Copa Sul-Americana aqui no Sport TV. O futebol brasileiro na velha rivalidade com a Argentina. Aí o Dias, buscando o primeiro lançamento lá, visando o Palermo. Subiu antes dele Vinícius. Aí vem o complemento, chega lá para a primeira participação no jogo, Marino. Juntamente com o Calvo. Marino faz o toque atrás. Já começa cadenciando o ritmo o time do Boca Juniors nesse segundo tempo. Palácio vinha para a jogada, ele acabou errando o passe. Vai tocando o Internacional. Ceará. Tenta colocar na frente para Tinga. Cerca por ali Dias. Fernandão. Joga atrás com o Ceará, ele tentou a devolução para Tinga. Na cobertura vinha o camisa 10, o Insua. É o primeiro arremesso para o Internacional no começo deste segundo tempo. Bola do Ceará lá dentro da área para Rafael Sobis. Ele tenta colocar para o meio da área, onde estava apenas o Fernandão. Não havia ninguém, né? Apenas o Abodanzieri. Já começaram os 2 jogos que foram anulados, né? 2 dos 11 jogos anulados e que estão sendo novamente jogados hoje. Vasco e Botafogo, Juventude e Figueirense, 0-0. Jogos que iniciaram há pouco às 8h30. E é claro, vamos estar acompanhando para você na medida em que os gols forem acontecendo. Lá vem o time do Boca Juniors. Marino fazendo a jogada aqui pelo lado direito. Deu passe errado na frente. Não conseguiu dar sequência ali o Calvo. Nesta sexta-feira, a partir de 11h30 da noite, horário de Brasília, você confere a Noite do 10 aqui no Sport TV, com Diego Armando Maradona. Antes, às 8h15 da noite, da própria sexta-feira, tem o Campeonato Brasileiro Série A ao vivo, com São Caetano e Fluminense para toda a rede, menos Goiás, que vai acompanhar Brasiliense e Goiás. Aí vem o Boca. Toca a bola lá na frente. O Insua foi desarmado. Resposta do Internacional. Tá aí Ricardinho. Ceará se projetou, ele tentou colocar por entre 2. Melhor para a equipe argentina. Tenta escapulir lá com o Palácio. Edgley vem na proteção, gira o corpo para o lado e cede o arremesso então para o Boca Juniors. O time do Boca que é o melhor time sul-americano, ou de melhor desempenho nos últimos anos. É o atual campeão da Copa Sul-Americana e campeão da Libertadores em 2000, 2001, 2013 e vice-campeão no ano passado. Cobrança de arremesso lateral. Aí a pressão do time do Boca Juniors. Palermo fez o toque de cabeça, ele buscava o Palácio. Veio o toque do Marino na frente para receber de novo na entrada da grande área. Vinícius rasgou de lá para tirar o perigo. E a arbitragem parava ali, marcando uma falta do Marino em cima do Vinícius. E veja aí o lance, ó. Como o Edinho não achou nada, e na sequência o Marino deixou a perna lá justamente no Vinícius. Vamos chegar a 3 minutos deste segundo tempo. Também nesta quinta-feira, 9h30 da manhã, horário de Brasília, aqui no Sport TV, tem o Redação ao vivo para você com Luiz Roberto, Renato Maurício Prado, Marcelo Barreto, Teixeira Reiser e Marlúcio Martins. 2 da tarde desta quinta-feira, você tem o Arena Sport TV com o Kleber Machado. E às 7 da noite, horário de Brasília, tá na área com Luiz Carlos Júnior. Ela dividida do Ceará, levando vantagem lá sobre o Krupovica. Recebeu a devolução do Tinga, vai para a jogada individual, vem por trás ali, o argentino comete a falta. Falta do Gago sobre o Ceará, numa ótima oportunidade que vai pintar agora para a equipe brasileira. E veja, ó, como ele deixa para trás o Krupovica e o Gago chegou rasgando. Não é lance para cartão não, Batista? Lance para cartão amarelo. Não levou não? Não, parece que não apresentou não, mas foi lance para cartão amarelo, foi um carrinho e no tornozelo do jogador Ceará. Errou agora o Carlos Torres, o paraguaio. Mas o suficiente, né? Esta falta para fazer com que o torcedor do Inter de novo fique de pé aqui no Beira-Rio.
E como o time gaúcho precisa desse gol, né? Para chegar com tranquilidade para a sequência do jogo. Tá aí o Jorge Wagner, de novo para levar esperança para o torcedor colorado. O Carlos Torres vai lá, dá uma chamada no Fernandão, também no Schiavi. Agora sim autoriza, vem Jorge Wagner no levantamento, toque de cabeça, bola sobre a defesa e depois o último no complemento. O Schiavi. Está marcado o escanteio então em favor do Inter. Reveja o Vinícius. Ele ficou pedindo um empurrão ali na defesa do Boca, né? Com o Krupoviesa na jogada. E o Palermo também levando a pior, olha só. Aí vai pintar o escanteio. Jorge Wagner de novo no segundo pau. A Bodancieri estava tranquilo ali para evitar o cabeceio. Tenta rapidamente ligar o contra-ataque. O único jogador do Boca, o Palácio, por lá, estava isolado. Fez o toque de cabeça. E é mais um lateral para o Inter. Esta quinta-feira, 8h30 da manhã, horário de Brasília. Circuito Mundial de Vôlei de Praia, etapa do Brasil. Direto de Salvador para você acompanhar aqui no Sport TV. Aí troca passes o Boca. Em sua. Recuo de bola do Gago. Sai tocando com o Dias. Jader, e o Internacional, que somando o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana, defende uma invencibilidade de 16 partidas. A última derrota do time foi no dia 13 de agosto, 3-2 para o Palmeiras no Parque Antártico. Eu imagino que é realmente esse retrospecto trazido pelo Luciano para o torcedor do Internacional. É uma invencibilidade enorme e, aliás, é o único time invicto no segundo turno do Campeonato Brasileiro. 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. Olha o Fernandão tentando brigar pela posse de bola, melhor para o time do Boca. Aí Krupoviesa. Cobertura do Fernandão, vantagem para o lateral argentino. Teria sido puxado ali pelo Fernandão, a arbitragem parou de novo o jogo. Vamos dar uma olhada nesse lance, ó. O Fernandão chegou para dividir a bola, né? Pegou de leve ali o argentino. Não houve nada, né? Se pegou, pegou de leve, né, Batista? De leve, só aquele raspãozinho, né? Mas ele aproveitou e já se atirou no chão. Aquilo que a gente já destacava ao longo do primeiro tempo, né? A velha catimba, a velha malandragem argentina. O Inter não pode cair nessa conversa não, né? Tem que tentar tratar de jogar futebol para sair daqui com um bom resultado. Vai decidir em Salta, na Argentina, ao norte da Argentina, no próximo dia 10 de novembro. E é sempre muito complicado jogar lá, principalmente com esse adversário tão tradicional do futebol sul-americano. A direção do Boca, que tentou, junto à Conmebol, tentou sem sucesso, né? Antecipar essa partida para o dia 6 de novembro. Vamos ver o lance. Bola tocada para dentro da área, Sobis vai na dividida, a Bodancieri lá por baixo então, para fazer a defesa. Tentou antecipar já para o dia 6 de novembro, mas sem sucesso, né? Porque nesse final de semana, 5 e 6 de novembro, vai acontecer o Encontro das Américas em Mar del Plata. Então não vai haver rodada do Campeonato Argentino e tem também a questão da preocupação, né, do Boca em perder 2 jogadores aí depois do lance. Bola lançada para dentro da área, olha o Palácio se girar, é perigo, ele bateu pro gol, a bola vai para fora! Na melhor chance do Boca com o Palácio. Agora a defesa do Inter deu mole, vacilou, o Palácio recebeu à vontade e finalizou à frente do Klemer. Quase o gol do Boca Juniors aqui no Beira-Rio. Complemente, Luciano. Porque tem a convocação também, né, para o próximo amistoso da Argentina contra a Inglaterra no dia 12. Então corre o risco aí o Boca de perder para esse jogo contra o Internacional, o goleiro Abondanzieri e o Bilos. E aí vem o Internacional na resposta depois que o Boca chegou forte, falta. O árbitro mandou o lance seguir, posse de bola para o time argentino, que vai se ensaiar todo agora a partir do erro do Palácio. Ele que vem com a bola dominada. Mais atrás com o Marino. Palermo pediu lá pelo meio da zaga. Ele inverte o jogo para Insua. Volta o jogo outra vez aqui pela esquerda. Tá aí Palácio. Recebe com tranquilidade, enfia essa bola na frente para o Insua. Vai tentar o cruzamento na rede pelo lado de fora. Sport TV, esse é campeão. Super 15 Telefônica, o herói que defende você do super caro. Primeiro momento de bobeira que deu a defesa do Inter, né, Batista? É complicado, porque os jogadores agora no segundo tempo já não estão com aquele mesmo preparo físico, né? E claro que também aí o Boca consegue se aproveitar disso. Os jogadores já estão saindo um pouco mais e o Internacional deveria já começar a pensar talvez uma agressividade maior, porque esse tipo de jogo para o Boca Júnior serve. O Inter precisa de mais ofensividade, talvez mais um homem na frente, arriscar, trazer o Fernandão para o meio e colocar talvez, quem sabe, Michel lá na frente, ou Gustavo, né? Para
ter um pouco mais de agressividade e fazer com que o Boca se abra também. Um jogador em cada lado do campo, porque dessa maneira, Fernandão e Sobis fixo ali no meio, tá fácil daqueles 3 zagueiros marcar os 2. Nesta quinta-feira tem voleibol ao vivo para você aqui no Sport TV a partir de 8h15 da noite, horário de Brasília. Direto de Bento Gonçalves aqui na Serra Gaúcha, Supercopa Mercosul de vôlei masculino. Vamos acompanhar juntos Florianópolis e Bolívar da Argentina. Na sequência, às 10h30 da noite, tem o Sport TV News e todo o resumo das informações principais desta quinta-feira. Até porque, Jader, o Ricardinho não está fazendo aquele papel que deveria fazer os jogadores jogarem, os jogadores da frente, esperar com a bola e segurar essa bola para dar tempo ao Internacional. O Ricardinho está prendendo muito a bola e dando chance aos jogadores do Boca de tirar essa bola dele ali no meio. Você viu o que fez agora o Jorge Wagner, ele tentou o giro, o Palácio cresceu para cima dele, a sorte do Internacional é que toda a defesa estava composta lá atrás. Senão poderia pintar uma jogada de perigo. Aí vem de novo o Boca. Bola enforcada do Calvo. O Dias chegou lá de trás rasgando, mandou para o campo de ataque. Palácio dividiu no alto. Ceará tentou na velocidade, a bola vai sobrar para Insua. Vai partir por aqui Grupo Viessa. Palermo, abertura é para ele. Pode até pintar cruzamento, fez o domínio, olhou para a área, vai levantar no segundo pau. Klemer vai lá em cima para evitar o cabeceio. E aí já coloca o Jorge Wagner no jogo, né? E é assim que o torcedor espera, que o Inter parta na velocidade. Perdigão. Organizando o time do Inter ali pelo meio. Volta o jogo lá do outro lado. Jorge Wagner com Perdigão. Boca já aperta com 2. Vantagem para Perdigão. Tentou colocar essa bola na frente. Houve o toque por trás. De novo o jogador do Inter ficou reclamando uma falta. Aí o Boca é um time realmente de muita experiência, né? De muitas conquistas. Sabe como se comportar numa competição como essa. Calvo. Tem o Gago pelo meio. Aí recebe um dos mais jovens do time do Boca. Tem apenas 19 anos o volante Gago. Outra vez com o Calvo. Movimentou com o Gago. Tentou espichar essa bola na frente para o Palermo. Estava no meio do caminho o Edinho. E o meio-campo também, o Jader, poderia ser pensado o Wellington, por exemplo, ali, talvez no lugar do Perdigão, porque precisa de sangue novo ali no meio. Olha, a bola vai ser chutada pelo Insua. E aí isolou, direto pela linha de fundo. Sport TV, esse é campeão. Fiat Ideia. É hora de você ter um. Essa tradição toda do Boca, né, do Clube Atlético Boca Juniors, foi fundado no dia 3 de abril de 1905. São 3 títulos mundiais, 77, 2000 e 2003, 5 Libertadores da América. 77, 78, 2000, 2001, 2003. E agora está impedido o Palácio e ainda o Marino aqui pelo lado esquerdo. Boca ainda tem uma Supercopa no ano de 89, a antiga Supercopa dos Campeões da América, e são 25 títulos argentinos. Não é realmente um currículo qualquer, né? É um time de muita tradição, de muita história realmente no futebol sul-americano e mundial. Vamos em seguida para 12 minutos e meio desse segundo tempo de 0-0 no Beira-Rio. Resultado que é ruim para o Inter. Lançamento do Perdigão, ele buscava Ricardinho. Melhor para a defesa do Boca. Canha. Aí recebendo aqui pela esquerda o Insua. Volta o jogo com o Grupo Viessa. O Muricy está abrindo os braços e pedindo para que o time aperte realmente essa saída, né, da equipe do Boca Juniors. Aí na sobra o Bediglé. Tenta o lançamento outra vez para ninguém. Apenas o Dias fazendo toque no Grupo Viessa. E você destacava o Gago, Jader? Ele que fazia parte da seleção argentina sub-20, campeão mundial esse ano na Holanda. Aliás, vencendo ao Brasil, né? Aliás, o Brasil nas semifinais. E o Rafael Sobis fazia parte daquele time do Brasil. Olha o Boca, outra vez subindo a bandeira lá do Amélio Andino, impedimento do Palácio. Que é o jogador mais agudo que estava impedido ali, né? Deu para perceber adiantado realmente o camisa número 14 da equipe argentina. Falta agora do Gago. Jogador de 19 anos e o Palácio está cobrando lá do assistente do Andino essa confirmação de impedimento. Já são 2 só do Palácio nesse segundo tempo. Fernando Rubem Gago, jogador que nasceu no dia 10 de abril de 86. As grandes promessas do futebol argentino. É o Internacional lá com o Jorge Wagner.
O Rafael Sobis saiu um pouco da área para buscar sua movimentação, para tentar confundir a marcação argentina. Mantém a posse de bola para a equipe gaúcha. Aí de novo o Sobis. Recolhe o jogo com o Perdigão. Tenta o lançamento para Tinga. Fernandão vem na disputa melhor para a defesa do Boca Juniors. Sai tocando então. Aqui pelo lado esquerdo. São 4 jogadores naquela linha, né? Que os jogadores do Inter, ao final do primeiro tempo, falavam. As 2 linhas de 4. Grupo Viessa. Na frente com o Insua. Palermo recebeu com liberdade, tem espaço para fazer a jogada, buscou a inversão lá do outro lado. É a bola muito longa para o Palácio e apenas o tiro de meta para Klemer fazer a cobrança. O grande problema do Internacional, por isso que eu penso que seria a hora também de pensar no Wellington no meio-campo, que é um jogador que força muito o jogo pelo lado esquerdo, ele entra bem. O Internacional está faltando justamente isso. 2 jogadores estão esperando lá na frente, que é o Fernandão e o Sobis, e o meio-campo não está entrando. Com a marcação como está sendo feita pelo Boca Juniors, é necessário vir um jogador de trás do meio para entrar nas costas da zaga, porque senão fica uma jogada muito previsível. Jogadores armando e outros jogadores ali na frente atacando, mas bem marcado pelos zagueiros. E o Alfio Basile, exemplo do Muricy, na beira do campo, só que mais contido do que o técnico do Internacional. Carlos Torres parou, pegou a falta do Gago. Porque, Jader, numa situação como essa, muitas vezes se pensa sempre em mais um atacante, né? Mais um atacante, mais um atacante. Mas às vezes é melhor um jogador de meio que tenha uma mobilidade maior e a percepção dessa jogada, de entrar sem a bola para cair nas costas da zaga que está marcando os 2 atacantes. Aí vem o Edinho se projetando à frente. Ceará partiu. Recebe o passe enforcado do Edinho. E o Boca de novo levou vantagem lá com o Grupo Viessa. Este é Insua. Apertou o Edinho, o Ceará não chegou, nem Rafael Sobis. O Muricy vai à loucura, vai entrar em campo daqui a pouco o Muricy. Tamanha bronca que ele passou no time agora depois dessa jogada. E aí vem a equipe argentina. Movimentando-se o Palácio. Você vê que ele já cai aqui da esquerda, vai lá para o outro lado, né? Jogador que varia muito a sua situação dentro de campo durante todo o jogo. Vai conseguindo levar vantagem. O Marino vai avançando, o Internacional marcou a distância, fez o passe à frente. Tava por ali o Edgley. Volta com o Jorge Wagner, saiu jogando esquisito. Deu chance, armando o contra-ataque outra vez para o Boca. Palermo no levantamento, Palácio subiu, saiu o Klemer. Voltou o rebote, Marino, perdeu. Joga pela linha de fundo depois de uma bobagem do Jorge Wagner. É a segunda chance que desperdiça o Boca neste segundo tempo e são 16 minutos e meio passados desta segunda etapa. Não pode vacilar desse jeito, hein, Batista? Senão o Boca, olha aí, ó. Com o Marino, o Boca vai fazer realmente aquilo que se espera, né? De toda a experiência do time argentino. Não pode se brincar com um adversário desse. Não, e não pode principalmente sair jogando dessa forma como fez o Jorge Wagner. Se vai chutar para frente, não chuta nunca para o meio da área. Chuta para as laterais do campo, justamente para não errar e não pegar mal na bola como fez agora. O Internacional, como eu disse, está recuando muito. Os jogadores estão cansados, fizeram uma marcação muito forte no primeiro tempo e o Inter foi o que mais se desgastou, porque correndo para armar o jogo, tentando achar um buraco, uma brecha na defesa do Boca, o cansaço vem. Por isso que eu acho que o Internacional deve mexer, o Muricy deve usar agora o seu banco para dar novo dinamismo, mais força ao Internacional no meio e na frente. Se a gente for puxar na memória, né, o Inter passou com muita dificuldade pelo Rosário Central, outro time argentino, na última fase. Venceu lá em Rosário por 1-0 e aqui no Beira-Rio empatou em 1-1. E olha, com o Rosário perdendo uma chance atrás da outra. E o Inter passando um sufoco realmente para eliminar o Rosário Central na fase anterior desta Copa Sul-Americana. Jader, um jogador que está fazendo muita falta ao Internacional pela dinâmica do jogo que está fazendo o Inter nesses últimos jogos é o Mossoró. É um jogador muito rápido, cai nos 2 lados do campo, confunde muito a marcação da defesa e realmente para esses jogadores que estão ali na frente, ele vindo com a bola de trás dominada, é um jogador muito perigoso e está fazendo falta no jogo de hoje. Não está inscrito nesta Copa Sul-Americana o Márcio Mossoró. Bola tocada à frente ali pelo time do Boca Juniors. Projeção mais uma vez no apoio do Grupo Viessa. Ricardinho ameaçou, deu espaço, ele vai para o cruzamento. O Vinícius meteu a cabeça na bola. Rebote do Marino na entrada da área. O Insua tentou o giro. Aí vem a cobertura do Ceará então para a defesa do Klemer. Campeonato Brasileiro, jogos em andamento. O Figueirense faz 1-0 para cima do Juventude em Caxias do Sul. Gol de Edmundo de pênalti. Na estreia do técnico Hélio dos Anjos na equipe gaúcha. 1-0 para o Figueirense.
E aqui vem o Boca. Palermo levou vantagem no alto. A bola sobrou então para o Palácio. Cruzamento bateu na perna do Vinícius. Outra vez o Palácio. Fica isolado. O último a tocar foi o zagueiro do Inter. Arremesso então para o Boca. Lembrando que Juventude e Figueirense, no jogo que foi anulado, vitória do Figueirense 4-1. Com o Edmundo fazendo 3 gols e acabando com o jogo realmente. Vai confirmando seu resultado de vitória. E aí o Alfio Basile, técnico do Boca Juniors, à beira do campo. Marcação lá do Edgley sobre Palermo. Já observado pelo Carlos Torres. A bola foi cortada pela defesa. Vem rebote ali para Gago. Vai insistindo o time do Boca Juniors aqui pelo lado esquerdo. Aí Gago. Ceará fica à sua frente. Ele foi malandro, né? Deu um biquinho suficiente para ganhar mais um arremesso lateral. Nesta quinta-feira, 7h30 da manhã, horário de Brasília, no Sport TV 2, tem Master Series de Madrid para você. Aí Palermo subiu, marcado por 2. O árbitro parava a falta. Parava o jogo, pegou a falta ali do Palermo, né? Sobre o Edinho. E aí de novo o lance, ó. Então 20 minutos passados, Batista, desse segundo tempo. 0 para o Inter, 0 para o Boca. Resultado que é bom para o time argentino. Por enquanto, nesses últimos minutos agora, o Boca está melhor. Não consegue o Internacional jogar a partir do seu meio campo, ó. A bola bate e volta ali na defesa. E o Internacional não está conseguindo prender essa bola. Essa bola feita ligação direta lá para frente é tudo que o Boca quer que o Internacional faça. Porque pode ver que nos últimos minutos, últimos 10 minutos, o Internacional não tocou mais a bola. Não tocou para os lados, não esperou a aproximação dos jogadores de trás. E não conseguiu jogadas também da linha de fundo, jogadas de área. É preciso mexer, está na hora. Temos 20 minutos, o jogador que entrar tem que aquecer, tem que dar tempo. O Internacional precisa, como eu disse, fazer uso do seu banco. O Muricy precisa olhar para o banco, fazer modificações para dar novo ânimo ao time. Jader, vale lembrar que o Internacional hoje também não conta com Helder Granja, né? Inclusive no início da semana, no treino de segunda-feira, na parte da manhã, o Helder Granja chegou a dar voltas, né, no campo suplementar aqui do Beira-Rio, mas aí voltou a sentir muitas dores no tornozelo, então os médicos acharam melhor ele não enfrentar o Boca hoje, se preparar para o clássico de sábado contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Vai saindo ali lentamente o Schiavi para receber o atendimento. Vai ficar momentaneamente com 10 homens dentro de campo o time do Boca Juniors. Vai recomeçando o jogo e toda a catimba do argentino. O Schiavi só saiu para ganhar tempo, né? Retornou ali o camisa 2. Jorge Wagner. Buscava a jogada individual. Trombou lá com o jogador argentino, camisa número 15, Calvo. Aí Jorge Wagner buscava o passe à frente. O arremesso é para o Inter. Quase 22 minutos desse segundo tempo. Aí o Perdigão. Ótima bola para Jorge Wagner. Agora sim, com espaço para pintar o cruzamento. A Bonancieri, outra vez bem posicionado. Todas as bolas que estão chegando dentro da área do Boca tem o endereço, né? Nas mãos do Bonancieri, que é um ótimo goleiro, sai bem do gol. Então ele vai ter que tentar variar essa jogada por ali, para aproveitar melhor o Fernandão, né? É o seu jogador de referência lá na frente. Veja como aperta o time argentino, ó, com o Gago. Jorge Wagner. Ali marcado por 2, ele faz o giro. Tinga. Já deixou o Gago para trás. Tenta partir na velocidade, que é a sua característica. Enfiou a bola para Fernandão, houve o desvio ali na defesa. Recuo do Schiavi para o Bonancieri, que sai tocando lá com os pés. Vinícius. Apenas ajeita ali para que o Internacional saia jogando com Jorge Wagner. Tem habilidade também o camisa 8. Bola enforcada para Rafael Sobis. Houve o desarme. Aí vai impacientando o torcedor colorado aqui do Beira-Rio. Falta para o Boca. Sport TV, esse é campeão. Vivo. Baixe o jogo da seleção no seu Vivo. Nesta sexta-feira você acompanha a partir de 8h15 da noite, horário de Brasília, o Brasileirão, Série A ao vivo aqui no Sport TV. Vamos acompanhar em toda a rede São Caetano e Fluminense, menos para o estado de Goiás, que fica com Brasilense e Goiás. Chute fraco da intermediária, chute do Gago. Fraquinho ali nas mãos do Klemer. Tem toda a pressa do mundo. E aí vai tentar ligação direta lá com o Fernandão. Já que não está resolvendo sair aqui pelo meio. Bola longa, a Bonancieri na cobertura cedeu o arremesso para o time gaúcho. E aí está o erro do Internacional. Se não organizar a jogada, se não der tempo, os jogadores vindo de trás, não existe uma jogada qualificada na frente. Aí você vai depender da sorte de um erro de marcação do time do Boca. E aí o Tinga recebeu de frente, fez o toque no meio para Ricardinho. Tentava lá o Rafael Sobis. Melhor para Dias. Na sequência o complemento da jogada, o Gago fez o toque curto.
Aí o Marino, ó, saiu lá do ataque para organizar o Boca Juniors no seu campo defensivo. E na sequência o Calvo no lançamento para ninguém. O Boca que tem uma curiosidade bastante interessante, porque atuar aqui no Brasil não tem sido problema para o time argentino. Perdeu pela última vez aqui no país na Copa Mercosul de 2000, quando foi derrotada pelo Atlético Mineiro por 2-0 em Belo Horizonte. Nas últimas 7 vezes, o Boca obteve 3 vitórias e 4 empates jogando em território brasileiro. É impressionante o retrospecto do time do Boca Juniors realmente nesses últimos anos contra adversários brasileiros. Aí o Inter trabalhando lá com o Jorge Wagner. Volta o jogo com o Perdigão. Tentou a devolução para Jorge Wagner. Que bola para fazer a Bonancieri, para fazer a defesa. É tiro de meta para o Boca Juniors numa das raras combinações de Jorge Wagner e Perdigão no ataque colorado que quase resultou no gol. Sport TV, esse é campeão. Pão de açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E funcionou, né, Batista? Numa das raras vezes, como eu disse, nesse segundo tempo, essa jogada por baixo ali, Perdigão e Jorge Wagner. Excelente a jogada, Jader, excelente, é isso que precisa. Precisa de um jogador de trás entrar, olha o estrago que faz na defesa. Esse jogador que vem de trás, de surpresa, nas costas dos defensores que estão marcando outros jogadores atacantes ali na frente. Eles não esperam essa jogada de surpresa, essa entrada do jogador. Vindo de trás é muito bom. Olha o Krupoviesa, recebeu de novo, vai pintar cruzamento no segundo pau. Klemer tá esperto lá para parar a jogada aérea do Boca. Para isso é preciso ter iniciativa. O jogador que não tem a bola tem que entrar e esperar que o outro faça a sua cobertura. Então, quando esse jogador se apresenta, aquele jogador tem a bola no pé, tem opções para fazer a jogada. E é isso que está faltando para os jogadores de meio campo do Inter. Opções de jogadores entrando atrás das costas dos zagueiros para armar essas jogadas de gol. Hoje, logo depois da Copa Sul-Americana, você acompanha aqui no Sport TV mais um capítulo de história do futebol. Às 10h30 da noite, horário de Brasília, tem o Expresso da Bola. E na sequência, às 11h30, o Sport TV News. Aí vem de novo o time do Boca, com o Calvo. Cruzamento, Vinícius amorteceu, uma bola perigosa por ali, né? Mais uma vez, chutou pela linha lateral, arremesso para o Boca. Vamos para quase 27 minutos deste segundo tempo. 0 para o Inter, 0 para o Boca. Os dois times voltam a se enfrentar dia 10 de novembro lá em Salta, no norte da Argentina. Adriano faz o segundo gol do Figueirense em Caxias do Sul, 0 para o Juventude, 2 para o Figueirense. Tá a confirmação do resultado. O jogo foi anulado, né? Vitória de 4-1, o Figueirense vai mantendo o resultado. Vai ganhando de novo do Juventude em Caxias do Sul. Mais um passe errado. Dessa vez o Ricardinho. Krupoviesa voltando com a Bonancieri. Aí faz a ligação lá no meio. Marino. Vem o Vinícius no complemento. Edinho abre o jogo com o Perdigão. Esperou o Jorge Wagner passar. Ainda Perdigão. Fazendo a jogada pelo meio. Descola Ricardinho. Tentica bem aberto aqui pela direita. Vai passando também Ceará. É o Inter tentando atacar forte aqui pelo lado direito do campo. Dinga volta com o Ricardinho. Aí Perdigão. Ótima bola no Ceará. Já olhou para a área. Vem cruzamento no Sobis. Errou ali na jogada final. Quando ele tentava a conclusão, passou em branco ali o artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro. E aos poucos vai tentando realmente encontrar o seu espaço para furar esse bloqueio do Boca. A arbitragem pegou lá o desvio, é escanteio. E veja, estava de frente para o gol o Rafael Sobis. E de novo acorda o torcedor. Jorge Wagner, sempre muita qualidade nessa bola parada. Fernandão, ainda Edinho, próprio Rafael Sobis. Ainda o Edgley e o Vinícius para tentar o cabeceio. Vai ser autorizada a cobrança de escanteio. Vamos aí para 28 minutos e meio deste segundo tempo. Autorizado o Jorge Wagner. A bola vem aberta, a Bonancieri saiu esquisito do gol, o árbitro já parava. Pegou uma falta lá do Vinícius. E será que houve essa falta? Eu sinceramente não percebi nada aqui nessa bola. O jogo de novo está valendo, o Rafael Sobis vem ali. E por baixo o carrinho do jogador argentino, carrinho do Marino. Ricardinho, cercado pelo Insua também o Krupoviesa. Evitou que a bola saísse pela linha de fundo. Sai tocando então o Marino.
Gago. Aí vai avançando um dos volantes do time do Boca Juniors. De novo com o Marino. O Ceará está mais recuado, o Edinho é quem faz a proteção por ali. Entrega pelo meio com o Gago. Aí distribuição lá do jogador argentino, o Canha. E o Carlos Torres agora marcou a falta em cima do Marino. Aí o toque por baixo em cima do 18. Falta do Edinho. Veja que essa bola é longa. É da intermediária, né? E o Boca pode até ameaçar o chute. E daqui a pouquinho o Delgado vai entrar no Boca, número 16. Mais uma modificação do técnico Alfio Coco Basile. Aí o levantamento para dentro da área, vem o toque de cabeça lá do Fernandão. Rebote de Perdigão. Olha a frente. Todo mundo marcado, ele então vai apostar na velocidade. Distribui o jogo. Sai tocando aí com o Ricardinho. Perdigão pediu, o Ricardinho de novo prendeu a jogada. E no Inter vai pintar Gustavo. Foi chamado ali pelo técnico Muricy. O centroavante Gustavo. Jorge Wagner recebeu no fundo, pode até pintar cruzamento, conseguiu espaço, levantou para Fernandão, escorou no Tinga, quem sabe agora bateu prensado. Rebote no Ricardinho em cima do Dias. Duas ótimas situações para o Inter num só lance. É o Internacional crescendo para cima do Boca Juniors e acordando de novo o torcedor aqui no Beira-Rio. Jader confirmando a modificação no Boca. O Delgado, que é atacante, número 16, entra no lugar do 14, Palácio. Delgado, que fazia parte do ano passado do grupo do Boca, tem 32 anos. E aí, ó, falta para o Internacional ao lado da área. Gustavo também vai para o jogo. Vai pintar a primeira modificação do time do Muricy Ramalho aqui no Beira-Rio. Primeiro o Delgado vai fazer a cobrança da falta. O árbitro vai autorizar. O Delgado vai entrar no time, aliás, e antes vai ser autorizada a cobrança de falta. Vem levantamento, Fernandão sobre o gol da Bonancieri. De novo o Internacional perdeu a chance. Veja como se lamenta o Klemer, porque fez tudo certo o Jorge Wagner. E também o Fernandão, né? Percebendo a Bonancieri adiantado. Mais uma oportunidade perdida pelo Inter. Jader, rapidamente aqui, o Gustavo, número 19, vai entrar no lugar do 21, Ricardinho. Deixa eu saber com o Gustavo aqui. O que pediu o Muricy, hein, Gustavo? Procurar ficar mais lá, centralizado na área para aproveitar esses cruzamentos. Fernandão recua mais um pouquinho? Fernandão recua pro meio. Essa é a modificação, então, que faz o Muricy Ramalho. Coloca um jogador de referência, o centroavante, né? Para que o Fernandão, então, volte. Daqui a pouco o Batista vai analisar também essa modificação no time do Internacional. Olha o Boca. Levantamento às costas da defesa. Vem o chute direto pela linha de fundo. Batista, essas modificações... Daqui a pouco vai falar o Batista. Sport TV, esse é campeão. Boteco Boêmia. Chegou outubro, um mês da boemia, um mês do Boteco Boêmia. Com o Batista, Delgado em lugar de Palácio, um atacante por outro na equipe do Boca Juniors, e o Gustavo em lugar de Ricardinho no Internacional. Essa do Boca é para dar uma... Não deixar o Internacional gostar do jogo e vir para cima, né? Um atacante descansado, olha lá. Para correr, vai. Olha o Marino, deu um balão para o ataque, a defesa do Inter parou. Tá aí o Delgado. Tem para jogar o Insua. Ao seu lado ele prefere o recuo. Volta com o Krupoviesa. Você vê que ele já distribui rapidamente o jogo, né? Inverteu lá do outro lado. Tá aí o Canha. O veterano Canha foi combatido pelo Rafael Sobis. Perdigão. Volta o jogo lá com o artilheiro do Inter no Campeonato Brasileiro. Recebe o carrinho por baixo na marcação do Calvo. Perdigão. Toca a bola mais à frente para o Edinho. Volta o jogo lá do outro lado com o Jorge Wagner. Tem liberdade também para fazer o ataque. Ainda Jorge Wagner. Aí prende demais a jogada, foi obrigado a recuar. Edinho com o Perdigão. Tinga. Vamos aí para 33 minutos e meio. 0-0. Resultado que é ruim para o time gaúcho, que vai ter que decidir no dia 10 de novembro lá em Salta, ao norte da Argentina. É sempre complicado. O Inter que vem criando oportunidades e vai avançando com o Edinho. Ele adiantou e o Dias afastou o perigo. Palermo. Deu combate sobre ele o Vinícius. Ele tentou tocar de lado ali para o Insua. Estava esperto agora o Perdigão. O jogo tem um volume impressionante que não dá tempo nem do Batista comentar as substituições. Vem aí o Internacional. De novo com o Tinga. Fernandão está pedindo. O Tinga está isolado lá na ponta, né? Ninguém chegou para ajudar. Ele voltou então com o Jorge Wagner. Pelo meio, Perdigão.
Tentou enfiar essa bola para Gustavo. Já recebendo e fazendo a entrega do passe lá pela esquerda com o Tinga. Aí dominando o camisa 7. Toque curto para Jorge Wagner. Perdigão passou, recebeu. Devolução ali para Jorge Wagner. Ele buscava de novo o passe lá no Perdigão, não deu certo. Agora sim, Batista. Eu dizia que o Boca trocou, botou o Delgado na frente também para não dar tempo. Olha lá vai o Delgado novamente. Aparecendo na jogada com o Gago. O cruzamento rasteiro, bola muito fraca na cobertura o Edgley. Parece bastante rápido, mas com pouca técnica. Agora o cruzamento dele foi ridículo, né? Mas é isso aí, um jogador pelo menos para correr lá na frente descansado e não permitir aos zagueiros também de pressionar e fazerem parte do meio campo para pressionar o time do Boca. E o Inter agiu certo, é o Gustavo na frente, mais um atacante, traz o Fernandão para o meio, porque agora o jogo ficou mais franco. O Boca também sai pretendendo alguma coisa na partida, consegue jogar no campo do Inter e com isso o Inter também é favorecido porque encontra a maneira de tocar a bola ali na frente. Aí de novo o Perdigão, vai pintar cruzamento para Tinga, apareceu ali do lado da área, ajeitou para Rafael Sobis, pode tentar o chute, se atrapalhou na hora de fazer o domínio. Cresceu a zaga do Boca ali para parar o Rafael Sobis. O Delgado, Jader, ele fazia parte dos 3 últimos. Exatamente, ele fez parte da conquista das 3 últimas Libertadores do Boca, né? O bicampeonato em 2000 e 2001 e também em 2003. É um dos jogadores mais experientes, né, do time argentino. O Marcelo Alejandro Delgado, jogador de 32 anos. Já deu para ver que ele é veloz, tem um bom arranque, né? Então por isso tem que ficar de olho nele. Falta para o Boca agora na intermediária. Neste lance aí do Vinícius, que subiu escorando, né, o Palermo. Agora sim, o Boca vai valorizar ao máximo qualquer bola parada, qualquer situação realmente que fuja do jogo, né? Até para garantir esse resultado que por enquanto lhe interessa, esse 0 a 0. Passe na frente. Gago. Tentou movimentar para Krupoviesa. De novo voltou para ele que já balançou lá do outro lado. Inverteu o jogo. É a tentativa do time do Boca Juniors. Deu o combate ao Internacional e perdeu o rebote ali pelo meio. Tanto que o Perdigão ficou louco lá com seus companheiros. Krupoviesa vai arriscar dali, será? Bateu muito mal na bola. Tiro de meta para o Inter. Nesta quinta-feira, 9h30 da manhã, horário de Brasília, você acompanha o Redação Sport TV. Com Luiz Roberto, Renato Maurício Prado, Marcelo Barreto, Teixeira Reiser e Marluce Martins. Às 2 da tarde tem o Arena Sport TV com Kleber Machado. Às 7 da noite, Luiz Carlos Júnior e o Sport TV tá na área. 8h15 da noite, horário de Brasília desta quinta-feira, tem voleibol. Ao vivo, direto aqui de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Supercopa Mercosul de vôlei masculino. Florianópolis e Bolívar da Argentina. E às 10h30 da noite desta quinta-feira, o Sport TV News. Insua fazia fila no time do Internacional. Foi puxado ali pelo Perdigão. Falta para o Boca Juniors. O Boca teve vários jogadores brasileiros como ídolos no seu time. Paulo Valentim, ex-jogador do Botafogo, fez história com a camisa do Boca, assim como Domingos da Guia, Del Vecchio, ex-jogador do Santos, e Almir Pernambuquinho. Esses jogadores também tiveram passagens marcantes pelo Boca. E mais recentemente, Yarley, hoje no Internacional, defendeu o time do Boca Juniors, sendo inclusive campeão mundial interclubes no ano de 2003. Mais uma falta para o time argentino. Sem esquecer que recentemente, né, na última temporada, o Baiano, lateral que voltou para o Palmeiras, defendeu o Boca Juniors. Aliás, na última Libertadores da América, o Baiano ainda fazia parte do elenco do Boca. Já é muito corrido esse jogo, bastante desgastante, por isso eu acho que o Muricy deveria ter feito pelo menos uma modificação no setor vital importante, de vital importância para o andamento da partida, que é no meio-campo. Acho que o Wellington deveria ter entrado um pouco mais cedo para dinamizar novamente um pouco mais o meio-campo do Inter. O Inter agora corre atrás da bola só, mas não consegue chegar na hora para fazer a marcação mais precisa, como estava fazendo antes. Palermo pediu bola lá no segundo pau, vem o cruzamento do Delgado. Houve o toque ali pelo meio. O último a tocar foi o Canha. Ela ainda bateu no jogador do Inter que vai tentar partir na velocidade. E aí não é a do Edinho, né? Fazer a ligação. Seu condutor de bola do time gaúcho. Por isso o passe saiu errado, bateu ali no Insua. Aí de novo, ó. O Boca com toda a sua experiência administrando esse 0 a 0 no Beira-Rio. Aí de novo o Insua, volta o jogo. Marino no recuo para Gago. Abre aqui na esquerda com Krupoviesa. De novo Insua.
Já recebe, tenta o lançamento, não havia ninguém do Boca dentro da área, a bola vai sobrar tranquilamente então para Klemer. Sport TV, esse é campeão. HSBC, o banco que fica mais tempo aberto para você. O Ceará fez uma jogada de alto risco, né? Se ele perde aquela bola num 2 do Boca para partir na velocidade. Valeu a experiência e a qualidade agora do Ceará para sair jogando. Fernandão. Volta atrás com o Perdigão. Vê que ele demora. Aí faz com que o Boca se feche todo, né? Por isso, a cobrança do torcedor do Inter aqui na arquibancada. Aí quando ele fez o passe, o Dias se antecipou a Tinga. Aí de novo o Perdigão. Dá um balão. Gustavo vai brigar pelo alto lá com o Gago. Marino. Deu um passe na frente, agora sim. Vai explorar a velocidade do Delgado. Fica no mano a mano com o jogador Edgley. Aí o Delgado encontra pelo meio o Gago. Vai movimentar o jogo lá pela direita, né? Aí com uma naturalidade o Boca para o campo de ataque. O Inter tem que se defender do jeito que pode. Ainda Gago, passou bem pela marcação no Perdigão. Avançou, distribuiu no Palermo. Sobra de bola do Delgado. Tá na entrada da área. Ainda ele na jogada individual. Chutou em cima do Ceará. Rebote é para Delgado. Insiste o Boca Juniors. E aí na sequência não se entenderam os jogadores argentinos. Melhor então para o Ceará, que afastou o perigo dali. Só que o Inter não consegue prender essa bola, hein, Batista? É impressionante. O Boca parece que está mais inteiro no jogo, está pressionando mais, os jogadores estão conseguindo prender mais a bola, né? O Internacional está tentando se desfazer dela de qualquer jeito. E aí, olha, é só bola para o Boca, e principalmente num setor muito perigoso. Em sua, outra vez o cruzamento lá buscando o Palermo. Vinícius antecipou e fez o toque de cabeça. Gustavo domina com o peito. E aquilo que o Boca fazia, que o Internacional fazia com o Boca no primeiro tempo, marcar a saída de bola, é aquilo que o Boca está fazendo agora nesse segundo tempo. E o Inter tem muito pouca opção, né, para fazer essa jogada. Tanto que, olha só, o time fica preso ali na intermediária. Jorge Wagner teve que de novo diminuir o ritmo. E aí chutou lá em cima do Calvo. Lateral para a equipe do Internacional. O Muricy está bastante agitado aqui na beira do campo, né? Vai empatando em 0-0 e vai realmente tendo que decidir na Argentina. Claro que ainda tem tempo, o Inter pode buscar um resultado melhor. Só que o Jorge Wagner saiu com bola e tudo. Esta quinta-feira, 7h30 da manhã, horário de Brasília, você acompanha no Sport TV 2 o Master Series de Madrid. Às 8h15 da noite, horário de Brasília, no Sport TV. Desta sexta-feira tem Campeonato Brasileiro ao vivo. São Caetano e Fluminense para toda a rede, menos para o estado de Goiás, que fica com Brasiliense e Goiás. Desce o Boca. Gago. Fazendo a bola chegar na frente para o Insua. Devolução para o Gago. Palermo tentou ali de novo a tabela. O Gago foi atropelado. Tem falta para o time do Boca Juniors e vai pintar cartão amarelo para o Edinho. O cartão amarelo para o zagueiro do Internacional. E vai mexer novamente o Alfio Basile na equipe do Boca. Vem aí Silvestre, 22, é zagueiro, 21 anos. Vai se resguardar, é claro, para sair com esse 0-0 aqui do Beira-Rio, o Alfio Basile. Já são 42 minutos e meio. O Boca, por ter sido campeão de 2004, entrou nessa fase de oitavas de final da Sul-Americana. Passou pelo Cerro Porteño. Seus dois únicos jogos até aqui. 2-2 no Paraguai e 5-1 na Argentina. Aliás, a média de gols do Boca é melhor que a do Internacional, né? Porque o Boca em 2 partidas fez 7 gols. O Internacional em 4, 5. É verdade. Bem relatado aí pelo Luciano. Time de um poderio ofensivo bastante interessante, né? Esse Boca Juniors. E olha que chance vai ter aqui no Beira-Rio. Bola frontal ali ao gol do Klemer. Delgado em sua na bola. Preocupação absoluta agora do goleiro do Internacional, que colocou 6 homens na barreira. Mais 3 do Boca. Você já viu o que é o paredão à frente do Klemer. Vamos ver a jogada do Boca Juniors com o Delgado. Partiu para a cobrança. Klemer! Joga para escanteio para evitar o gol do Boca Juniors. Que cobrança do Delgado e que defesa do Klemer. Aos 43 minutos e meio deste segundo tempo. Olha só que chance perdeu o Boca parando no Klemer. Aí a cobrança de escanteio. Subiu lá para salvar o Jorge Wagner. Tenta insistir o Inter com o Tinga. Na frente para Rafael Sobis. Volta o jogo lá com o Gustavo. Não viu que o Perdigão se projetava com liberdade. Sobis encontrando o Tinga lá do outro lado.
Calvo vem na cobertura também, o Canha. Aí o Tinga fica sem de novo a jogada mais forte pelo meio. Foi obrigado a voltar. Este é Edinho. Inverte o jogo pela direita. Na dividida ali do Delgado. A bola não chegou a sair. Perdigão. Quase 44 minutos. Seguido o Batista vai estar falando a respeito também desse finalzinho de jogo. Quando tem falta para o Inter aqui, Batista. Jader, é rapidinho. O Internacional foi no primeiro tempo o melhor time. Sufocou o Boca. Prendeu o Boca no seu campo. Não deixou jogar. Mas não fez os gols. Teve duas ótimas oportunidades. E o Boca Juniors no segundo tempo aproveitou também do cansaço e do desgaste físico que o Internacional teve no primeiro tempo para equilibrar o jogo. Aí o Boca passou a ser mais perigoso, também perdeu duas chances. E o Internacional acho que deveria ter feito mais uso, o Muricy, do seu banco. Principalmente o Wellington, um jogador descansado no meio, que é o setor que sofre mais desgaste e que deveria ter um sangue novo ali no segundo tempo. Mexeu bem quando botou ali no meio o Gustavo na frente, mas deveria também ter aproveitado o Wellington, que é um jogador que vem muito bem de trás. Mas no final das contas, os dois times, um para cada tempo, né? E o Boca jogando fora de casa não se esperava outra coisa. Jogou na retranca o tempo que deu e tentando sair no contra-ataque, jogando no erro do Internacional. Acho que o Internacional poderia ter sido mais afoito e arriscar um pouco mais, pelo menos, da metade do segundo tempo para frente. Mas agora fica tudo, pelo menos até agora, né? Porque tem uma falta para o Internacional. Vamos ver o que acontece, senão fica tudo para a Argentina. Silvestre 22 em lugar de Insua, camisa número 10 na equipe do Boca Juniors. É para ser realmente uma das últimas chances do jogo. Vai ser autorizada a cobrança de falta. Vem Jorge Wagner, partiu de perna canhota no cantinho. Ela passou ali, triscando a trave do Abondanzieri e foi direto pela linha de fundo. A gente pode confirmar também quantos minutos teremos de acréscimo. Eu confesso que não vi a placa, né? Não, ela não subiu ainda. Não subiu, Luciano? É, o Gaciba não levantou a placa. Vou até confirmar com ele ali. Ah, perfeito, ele indicou a substituição, na verdade, né? Do Silvestre. Exatamente. Foi isso. Vamos saber quantos minutos vai dar de acréscimo. O árbitro Carlos Torres. 3 minutos. 3 minutos, então vamos a 48. Menos de 2 para terminar o jogo aqui no Beira-Rio. Bola tocada ali pelo time do Boca Juniors. Olha só o Krupoviesa fazendo ela chegar no Delgado. Cruzamento, Vinícius, era ele e o Palermo. Rebote é para o Boca. Se mantém inteiro no campo de ataque, ainda tentando. Mais um levantamento. Vinícius de novo certinho ali para fazer o toque de cabeça. O gigante na defesa colorada, o Vinícius pelo alto. Sobes. Tentativa, quem sabe, num dos últimos contra-ataques do Inter no jogo. Vai ficando tudo para a Argentina no próximo dia 10 de novembro. Olha o Internacional escapulindo lá com o Fernandão. Boa bola no meio para Sobes, vai tentar arriscar o chute. O Boca já coloca 4, Sobes mandou outra vez ali à frente do Abondanzieri e vai para fora. Um garoto que está cheio de confiança pelos 15 gols do Campeonato Brasileiro. Olha só, fez tudo certo. Clareou a jogada, bateu, só que ela saiu fraquinha à frente do Abondanzieri. Isso aos 47 minutos desse segundo tempo, de 0-0 aqui no Beira-Rio. Vai se mantendo, né, a invencibilidade do Boca diante do Inter nesses confrontos recentes. Já são aí 3 jogos e, por enquanto, uma vitória do Boca e 2 empates em 0-0 aqui em Porto Alegre. Vai buscar o ataque, camisa número 18 lá do Boca Juniors. O Marino. Vem então o Tinga. Lançamento no Gustavo, antes dele Dias. Subiu ali para brigar pela posse de bola o Ceará. Edinho. À frente ali da defesa. Outra vez a bola no Ceará. Aí Tinga. Briga muito o Boca Juniors, né? A marcação é intensa e sofre a falta agora o Internacional. E o Muricy com os braços. Vão Vinícius e Edgley. Ou apenas um deles. Vai o Edgley, né? Aí de novo a jogada do Gago em cima do Tinga, que ficou ali. É, agora o Muricy mandou todo mundo, até o Vinícius, né? Só ficou o Perdigão. Exatamente, é o Perdigão, o homem da sobra. Passamos dos 48. Para cobrança de falta. Ceará no desvio, olha o toque para trás, Fernandão! Gol! Dele, o capitão colorado, Fernandão, para o Internacional. Explode o Mar Vermelho no Beira-Rio a 48 minutos e meio já de jogo. Nos acréscimos, na cobrança de falta,
que era realmente a última chance do Inter na partida. Ela sobrou ali dentro da área, foi passando por todo mundo até sobrar no artilheiro, no capitão colorado. Fernandão não perdoa. 1-0 para o Inter, numa vitória importantíssima para o jogo de volta lá em Salta, na Argentina. Que gol, Batista, já no finzinho de jogo. 1-0 para o Inter, quando aponta para o centro de campo o árbitro Carlos Torres. Os jogadores do Internacional vão ali festejar. O Fernandão, vitória colorada por 1-0. Na sequência você tem mais um capítulo de história do futebol. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até a próxima. Sport TV, esse é campeão. Nossa! E olha que ele tem grandes chances de ir pra Copa. Não é incrível? Promoção Vivo e Você na Copa. A cada R$15 acumulados por recarga ou na sua conta, um cupom para concorrer a 75 viagens com acompanhante para a Alemanha. Cadastre-se, ligue asterisco 9000 e continue usando seu Vivo. Futebol, alegria do povo. Do povo que tem Vivo. Mas isso é um absurdo. Como é que pode o Inter Urbano custar tão caro? Eu tô me lixando. E agora o problema é da senhora. Você não pode fazer nada? Eu posso fazer. A senhora vai chamar o Super 15? Não. Super 15, me ajuda, Super 15! Calma, minha senhora, nós podemos entrar num acordo. Você não cansa de ajudar os outros, não é? Só o Super 15 tem as menores tarifas para todo o Brasil, todos os dias. Chame o Super 15, o herói que defende o seu bolso sempre. Ô, Marcos, vamos almoçar? Vamos, claro. Deixa eu apresentar. Marcos de Cuiabá, Maria Isabel de Goiânia. Vai. Tudo bom? Maria Isabel. Que delícia. Vamos? Em Cuiabá, Maria Isabel é arroz com carne seca e farofa de banana. Tem coisas que só quem é de Cuiabá entende. E o HSBC conhece cada uma delas. Melodia, que melodia. Ei, é hora de sair mais cedo. Fiat Ideia. É hora de você ter um. Outubro tem o dia do barman, o dia do poeta, o do compositor, o da alimentação, até o da democracia. Outubro é o mês da boemia. E para celebrar esse mês, Boteco Boêmia. 30